Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Estamos iniciando uma live muito especial para falar com vocês sobre as vendas do final do ano. Tiquinha, como é que eu faço para poder vender? Quais são as oportunidades que eu tenho nesses meses que são chamados meses de ouro? Agora no final do ano, quais são as possibilidades? O que é que eu tenho que me atentar? E hoje a gente vai ter uma convidada mega especial, que é a Aninha, Ana Paula Garcia. Ela é especialista em vendas e nós preparamos essa aula para que vocês consigam entender cada oportunidade que tem para vocês não deixarem nenhuma escapar, tá bom? Esse é o tema de hoje. Espero que vocês gostem bastante. Não conseguimos fazer pela manhã, porque a Aninha já tinha horário com as alunas dela, mas aí colocamos à tarde. Vai ser muito legal. Espero que a internet ajude e que tudo coopere para vocês aprenderem. Então, o que é que eu peço para vocês? Lápis, caderno. Oi, Aninha! Lápis, caderno para vocês anotarem, tá bom? Não tenho dúvidas que essa aula será incrível. Vai sim. Amou o tema, né, Ritinha? Obrigada, obrigada, meus amores. Já vou chamar a Aninha pra gente começar. Aninha, vou te chamar, tá bom? A gente tem muita coisa pra falar nessa tarde. Oh. Cheguei, mulher! Seja bem-vinda, mulher! Ai, que delícia! Ó, gente, não sei se vocês estão me ouvindo bem, porque minha internet hoje tá assim, ó, uma colaboradora de primeira. Logo hoje que você tava com 400 compromissos, né, Aninha? Tudo. Não, é aquele dia que a gente começa segundo, né? Mas louvado seja Deus. Bora! É isso aí, vamos nessa. Aninha, eu sempre trago, quando vai começar uma coleção, uma data específica que a gente vende bastante, eu sempre trago uma aula para a gente ter o entendimento de todas as oportunidades que a gente vai poder aproveitar para conseguir colocar em prática e vender bastante naquela data. No final do ano, são várias datas. Então, eu não quis nem trazer apenas Natal para elas, porque a gente tem muitas oportunidades de hoje até o último dia de 2025. Então, o tema hoje vai ser: o que é que a gente pode fazer? Quais são as oportunidades? E quais são as ações, possibilidades de venda que as alunas vão ter, as minhas e as suas, e todas as seguidoras que estão chegando, para a gente conseguir vender, alavancar o nosso ateliê. No comércio é chamado meses de ouro, outubro, novembro e dezembro. Então, vocês já imaginam, é um mês, na verdade, é um trimestre onde as pessoas já estão se organizando para o Natal, para os presentes. E aí tem o 13º, vai ter Black Friday em novembro. A Aninha preparou tópicos assim para vocês anotarem. Então, por favor, amores, peguem o caderno, peguem a caneta para vocês poderem aproveitar esse conteúdo riquíssimo. Aninha, é com você, minha princesa. Ai, que delícia! Boa tarde, meninas! Assim, tô me achando nessa casa aqui. Pra quem me conhece, né? Eu tô vendo várias das minhas meninas aqui já, porque a gente tem collab aí, né? Várias Tem das suas sim. meninas são minhas meninas. Tem Gente, sim. meu nome é Ana Paula Garcia, como a Tuca disse, né? Já desde 2019 eu venho aí num trabalho bem firme, voltado para venda de artesanato em específico. Tem uma loja online, onde é o meu laboratório, é ali que eu testo, é ali que eu faço todas as ações. E o mês, né, chegando, eu começo o preparativo para o final de ano em agosto. Esse ano eu não vou ter minha Black Friday, que é disfarçada, porque a gente vai falar sobre isso, porque eu vou fazer uma viagem no mês da Black Friday. Mas é importante que você entenda, assim como a Tuca disse, a gente tem meses incríveis. Por quê? Porque a venda, ela tem dois lados. Ela tem a razão e ela tem a emoção. Eu tenho sempre que convencer a razão. E o que convence a razão? O emocional. E essa época de final de ano, né, que são os últimos meses, a gente tem datas afetivas muito ligadas. Então, o presente, ele não acontece somente
de uma data especial. Ah, eu vou comprar porque não, ela acontece por um motivo. E aqui eu listei alguns motivos para você começar a refletir e entender que a gente tem essas possibilidades para trabalhar, chegando agora no final do ano. Primeiro delas, a gente vai falar sobre... Posso soltando, Tuca? Primeiro delas, a gente vai falar sobre Black Friday, porque quem for trabalhar em Black Friday é uma ação que ela é muito agressiva, ela é uma ação de promoção. Então, assim, para o nosso produto artesanal, feito à mão, não é todos os produtos que vão estar encaixando aí para essa ação. Só que às vezes você tem material, porque na verdade, quem aí não tem um materialzinho sobrando aí dentro da caixa organizadora? Se a gente for olhar o nosso estoque, a gente tem muito material. Se você quiser escolher somente essa ação para fechar o seu final de ano, já vai ser uma ação muito poderosa para você poder vender. Dentro dessa ação, sabendo que são preços agressivos, o que isso significa? De 50% de desconto para cima. Uma Black Friday abaixo disso acaba sendo uma Black Fraud, porque é uma data que trabalha promoção, preço baixo. E a gente precisa, dá para trabalhar? Dá, mas tem que ter uma certa consciência e uma intenção. E essa intenção, como que a gente descobre? Pega esse monte de material parado que você tem e transforma ele em peças que vão ser voltadas para essa ação. Essa peça que você vai pensar, ela vai ter uma praticidade na produção, então tem que ser uma peça de produção rápida para você ter muitas peças, um preço legal, né? Pensando em bater, porque a Black Friday é o quê? A gente trabalha muito a escassez, a urgência, que são gatilhos mentais voltados para uma única oportunidade. Se você nunca fez Black Friday dentro do seu negócio, provavelmente quando você fizer, você vai se surpreender. Por quê? Porque as clientes, elas amam essas datas. Eu faço a minha Black Friday disfarçada de aniversário da chefe. Por quê? Porque eu posso trabalhar, sim, uma Black Friday com preços menores. Só que disfarçada é o que eu utilizo. Eu faço o aniversário da chefe, que é a ação que acontece em novembro, porque o meu aniversário é em novembro. E aí eu já uso esse gatilho, colocando descontos expressivos. Dentro do meu site tem produto até de 90%, mas que eu compro durante o ano para poder fazer essa queima de estoque. Só que eu tenho produtos também com 10%, com 5%. Mas como não é uma Black Friday, é o aniversário da chefe, eu consigo trabalhar com mais liberdade. Isso pode ser uma dica para você. Então, quer trabalhar Black Friday, mas não quer preços tão agressivos? Coloque um nome diferente da sua campanha e trabalhe exatamente a proposta. Porque o que acontece? É o mês que está todo mundo esperando, é uma oportunidade de compra. Então, se você quiser, já pode aproveitar. E quando que acontece a Black Friday? Sempre na última sexta-feira do mês. Só que cada vez mais a gente tem visto aí no mercado uma antecipação disso. Por quê? Porque tudo fica mais caro para gente que quer fazer uma campanha no mês de novembro. Então as pessoas tendem a antecipar um pouquinho, porque grandes lojas fazem na última sexta-feira de novembro. Então, assim, o que as pessoas guardam dinheiro para comprar na Black Friday? Geladeira, fogão, sofá. São coisas, né, que a gente já trabalha esse emocional o ano inteiro para poder comprar no final do ano. E essas lojas, elas aproveitam. Então, para a gente não ficar de fora e ficar como se só eu que não vou conseguir vender, a gente aproveita isso um pouquinho antes. Então, você começou o novembro, você já pode marcar a sua ação se essa for a sua intenção, tá? E aí, a gente já começa a pensar, né, nessas datas aqui para trabalhar no final do ano. Segunda oportunidade que você vai ter para trabalhar aqui vai ser o fim das aulas, né? Porque para algumas escolas, dependendo do estado que você esteja, ela já começa aí na primeira quinzena de novembro. E aí a gente já começa a ter uma oportunidade também de compra, que é o quê? De venda, desculpa. Que é troca de turma, é passagem de um ano para o outro, é criança que vai mudar de escola, é faculdades que estão sendo encerradas. E aí a gente tem uma grande oportunidade de oferecer os nossos produtos para essas pessoas. Só que quando eu penso numa oportunidade, eu também tenho que pensar no meu produto. Antes mesmo de imaginar, né, o que eu vou fazer, eu preciso trabalhar esse produto. Não é todos os produtos que você vai escolher. Você vai escolher pontualmente alguns produtos que vão encaixar
dentro da oportunidade. Então, ao fim das aulas, de repente, ela vai querer presentear o quê? É um colega que ela vai presentear? É a professora? É a diretora? Você também tem que pensar nisso. Porque muitas vezes você, dentro do seu composê aí de produtos, você tem um produto voltado especialmente para essa data. Por exemplo, você já trabalha com maternidade. Você tem várias mamães aí no seu perfil. Se você traz essa ideia dela presentear aquela professora que cuidou tão bem do filho dela durante o ano todo e que o ano que vem já vai ser outra professora, você tem um produto exato para essa professora. Então você dá ideia para sua cliente. Isso facilita a vida dela e ela começa, às vezes ela nem pensou nisso. E aí, a partir daquele momento, ela começa a pensar. Tuca, não tá aparecendo os comentários aqui para mim. Aí, se tiver alguma dúvida, você passa Sim, para mim? sim, eu tô lendo aqui todos eles, tá? Por enquanto é só boa tarde, professoras maravilhosas. Deixa eu falar Aqui para um. mim só tá assim. Ana Paula entrou ao vivo, aí travou, não tô vendo mais nada. Então, qualquer coisa, você vai me parando aí Sim, e eu vai me vou. perguntando, Pode tá? deixar. Deixa eu só falar uma Outra, questão. Essa pode questão falar. da professora, gente. O fato da pessoa tá dando algo no Dia dos Professores e em novembro encerrar, não é porque tá encerrando que as pessoas deixam de dar presentes para os professores, não, tá? Porque uma data tá próxima da outra. Eu já vendi para a mesma cliente em outubro do Dia dos Professores e qual foi o final? 28, né? Isso. 28 de novembro geralmente é a data que acaba as aulas aqui. Elas entregam como se fosse uma lembrancinha de Natal, já se despedindo. É exatamente isso. Uma aluna colocou aqui que estava a data muito próxima, mas acontece da mesma cliente comprar. Se gostar de você, do seu trabalho e do como a professora reagiu, principalmente. O que elas não compram é o mesmo produto. Então, se você só tiver um produto para oferecer no Dia dos Professores, no final do ano, ela não vai comprar porque vai ser a mesma pessoa recebendo duas peças iguais, né? Isso, e até porque, vamos supor que no Dia dos Professores, a gente presenteia a professora com um produto mais voltado para ela trabalhar na sala de aula. Então, se a gente dá um estojo, geralmente é com corujinha, é personalizado professora fulana. Já para essa proposta, você pode trazer para sua cliente a ideia de presentear a pessoa professora e não a profissão. Então, ela Sabe, vai comprar, vai ter aquele detalhe que é pensado para ela e não para a profissão dela, mas ao mesmo tempo em forma de agradecimento. sabe que dá Terceiro muito ponto que a certo. gente Rapidinho, Nia. Dá pode muito falar. certo. Tem no meu canal uma playlist chamada Kit Spa, que é um convite ao autocuidado. Então, essa parte de você dizer bem assim, olha, você já trabalhou o ano inteiro, você merece ter um momento de autocuidado. Gente, é sensacional. É sensacional. Exatamente. Dentro dessa proposta, a gente entra também que agora a gente tem uma excelente oportunidade em festas de confraternização. Então, você tem, de repente, uma peça que é um item de lembrancinha, você pode estar pensando em oferecer diretamente para essas empresas. Por exemplo, seu marido trabalha numa empresa e vai ter festa de confraternização e você faz alguma coisa personalizada. Manda para ele fazer propaganda. Já fala, marido, ó, quero viajar no final do ano, então vamos aqui, ó, faz a propaganda lá, mostra. Porque muitas vezes, gente, já aconteceu comigo, de várias pessoas não saberem aonde procurar esse tipo de personalizado. E o personalizado, quando a gente fala, não é um personalizado, porque a gente não está falando de grandes empresas. Nós estamos falando da nossa capacidade de produção. Então, a gente também não tem essa capacidade de atender uma empresa muito grande. A gente vai pegar aquilo que a gente consegue. Então, analisa aí na sua região, às vezes tem uma festa que acontece, dentro da sua igreja tem festa de confraternização, as oportunidades de festa de faculdade, por exemplo, que pode ser uma oportunidade de você oferecer o seu produto. A ideia dessa aula é te trazer alguns horizontes que talvez você não tenha pensado. E aí, a gente fica só, vamos vender final do ano, vamos vender. Tá, mas aí você vai continuar do mesmo jeito que você tentou vender o ano inteiro? Talvez o que você tentou fazer o ano inteiro não deu certo. Então, agora é hora de você olhar, mirar um foco ali e seguir para aquele propósito. Porque, com certeza, você vai começar a ter várias ideias em cima disso. Ô, Aninha, Posso ir para a o próximo? Célia, rapidinho, você falou que quem trabalha com a linha maternidade pode ter um produto lá para poder oferecer para essas mesmas mamães, né?
Uhum. Principalmente, gente, mamães que você já atendeu que os filhos estão em idade escolar, mamães que têm dois filhos, que um nasceu e o outro está em idade escolar. Então, vocês conseguem trabalhar não só para uso da mamãe, mas oferecer o presente que a mamãe vai dar para as pessoas. Seja para os Exatamente. coleguinhas, seja porque os coleguinhas na escola fazem, tem o amigo secreto, né, que já a Aninha vai falar, mas seja para a professora, seja para a coordenadora, para a moça que fica responsável pelo lanchinho, porque não é só a professora específica, dentro da escola existem outra, uma rede de apoio, né? E os filhos Uhum. chegam em casa contando que a tia tal levou no banheiro, tem a tia que cuida disso, que fica. Então, esse cuidado, esse carinho, às vezes a mãe não lembra. E a Célia perguntou: eu trabalho com nicho maternidade. Fica legal se eu fizer esse kit autocuidado? Com toda a certeza, Célia. Com toda Eu ia, certeza. eu ia até dar uma dica aqui, que é o quê? A gente, quem é minha aluna já conhece esse termo, que a gente fala muito assim: você abre uma janela de oportunidade. Essa janela de oportunidade é o quê? O seu produto não tem nada a ver com isso. Vamos supor que você trabalhe com maternidade e o seu foco é fraldas personalizadas, coeiro, né, manta, esse tipo de produto. Só que dentro de qualquer proposta que a gente está trazendo aqui, você pode criar uma linha de autocuidado, como a Tuca instruiu aqui, e dentro desse período, né, que a gente abre essa janela, você vai vender esse produto. Não é um produto que você vai vender o ano inteiro. É uma oportunidade que você está abrindo. Você vai fazer esse kit e vai ofertar somente para essa ocasião. Então, depois que passar esse período, você fecha essa janela e aí sim você começa a vender os seus produtos de linha normalmente. Certo? Isso. Deixa eu só ler aqui, antes da gente ir pro próximo, que tem Pode coisas falar. que são relacionadas, tá? Tá. Ateliê Pequena Sofia. Na primeira semana de dezembro, eu vou fazer um bazar de garagem na minha garagem, convidar amigas e vizinhas e divulgar no Instagram. Uma forma de vender e divulgar meu trabalho. A gente vai chegar lá. Vamos chegar nesse tópico, tá bom? Como vocês estão falando assim, o que é que cada um vai fazer, aproveitem, gente, nesses comentários que vocês estão recebendo, para vocês conseguirem pegar as ideias e se inspirar nas ideias das colegas que estão colocando aqui o que vão fazer. Uhum. Um bazar de garagem, o kit do kit spa para as mamães oferecerem. Olha, tem uma coisa que eu acho sensacional, que é você oferecer para a pessoa se presentear também. Porque a gente Uhum. quer que a pessoa compre para presentear o outro. Mas a mamãe que não conhece esse kit, e aí você pode adicionar um escalda-pés, pode adicionar uma máscara de argila, pode adicionar uma máscara. No seu kit você pode ter vários itens que inspirem esse autocuidado. A própria mãe, quando você disser, olha, a professora merece, você também merece. Você não precisa estar restrito para alguém presentear para o outro, né? Exatamente. Ó, lembra? Não sei se aí na sua cidade Tuca tem, mas aqui na minha cidade tinha muito reunião da Tupperware, né? Que aí juntava aquele monte de mulherada que as Tupperware tinha que comprar parcelado, que hoje a gente ainda consegue comprar Tupperware, mas na época que a minha mãe ia, tinha que comprar parcelado. Mas eu lembro que era um evento que as mulherada amava. Por quê? Porque não era só vender a Tupperware. Chegava lá, tinha o negócio de passar o creme no rosto, esse kit de autocuidado que você vai fazer uma linha de produção. Então, você vai ter várias cores, várias quantidades. Não sei como que funciona, mas provavelmente tem o negocinho de limpar o rosto, não tem, Ecoped Tuca? tem. Então, você já vai fazer um kit com 1, com 3, com 10, porque cada cliente tem o seu diferencial. E aí você pode brincar nessa sua ação de garagem e fazer a demonstração de como utilizar esse kit. Com certeza vai chamar a atenção de pessoas que nem tinham a intenção de comprar aquele kit. Mas na hora que você demonstrou, despertou o desejo e aí ela vai comprar. Tem que trazer. Gente, hoje vender está cada vez mais difícil. O que a gente fazia para vender no começo do ano já está ultrapassado. A gente já tem que inovar e começar a se movimentar. Por quê? Porque nós estamos numa era que tudo é muito rápido. As coisas elas passam, a gente não tem mais aquele tempo de convencimento. A gente tem 20 segundos para uma pessoa parar no nosso vídeo e chamar a atenção e ela conseguir ver.
Então, o ativo mais necessário que a gente tem hoje é o tempo. E quanto mais você ir lá e tentar demonstrar, mostrar para a pessoa a utilização, mais chance você tem de vender. Verdade. É isso aí. Próximo? Sim, podemos. Aí a gente vai entrar, né, nos amigos secretos. Como a Tuca já disse aí, que a gente ia falar um pouquinho. Aqui eu trouxe 2 oportunidades de amigo secreto, que geralmente é o que realmente faz diferença. Que é o amigo secreto de empresa. Tem o escolar também, né? Que pelo menos aqui na escola do meu filho eles têm, só que não tem um amigo secreto, tem um amigo chocolate. Você pode, essa é uma dica extra, né? Se você quiser trabalhar com essa área escolar, de repente você trabalha, o seu nicho é utilitários escolares. E aí você pode incluir um porta-bis, porque, né, chocolate tá caro, então de repente é um amigo secreto mais simples. Coloca lá uma necessairezinha com um monte de bis, uma barra de chocolate, o porta-barra de chocolate. Tem Sim. várias ideias aí que você pode acrescentar. Ô, Mas Nini, aqui eu trouxe... Pode falar. Para essa ideia do amigo secreto de chocolate, que aqui também tem, eu quero indicar para as meninas uma playlist da Páscoa que tem lá no canal. Eu separei todos esses portas de barra de chocolate, porta-bis, porta-caixa de bombom, várias coisinhas que a gente já ensinou ao longo desses anos para a Páscoa, que vai dar certinho agora para o amigo secreto de chocolate, para vocês poderem, se vocês quiserem, vocês já podem pegar o link da playlist. Quem precisar é só me chamar que eu passo e enviar para as mães o link, porque no início de cada aula eu já mostro a peça pronta e tem a fotinha. Então as mães podem usar essa playlist, se vocês não tiverem catálogo, já para poder até escolher, se vocês quiserem, tá bom? Uhum. Faz um catálogo bem legal, até uma sequência de stories. Olhou lá a playlist da Tuca, gostou? Printa a tela. No momento em que a peça, printa a tela, recorta bonitinho para ficar uma imagem legal. E aí você pode colocar nos seus stories. Desses stories, você já faz um destaque com a ideia da ação que você vai fazer. Por quê? Durante essa divulgação, você vai divulgar sempre e vai falar, gente, ó, tem mais opção aqui nos meus destaques. Vou deixar o link para você. E aí você vai fazendo, não precisa repetir o processo todos os dias, mas você vai falar todos os dias sobre isso. Isso. Nessa questão do amigo secreto... Rapidinho, Maninha. Quem tá dizendo aqui eu quero, eu não consigo enviar link para vocês na live, porque na live nenhum link fica clicável. E vocês também não conseguem copiar um texto para colar em algum lugar. Então, quando acabar a live, você manda uma mensagem. Não precisa sair da live para me pedir, não. Que a qualquer momento que você me pedir, eu respondo. Mandou para mim, Tuquinha, me manda a playlist de Páscoa. Eu pego a playlist, envio para vocês no direct. E também posso passar, se vocês quiserem, né? A playlist do Kit Spa. Eu também salvei essa ideia do Kit Spa em uma playlist. Aí eu posso enviar para vocês. É só vocês me dizerem o que vocês precisam. Porque na live, todos esses eu quero, eu não consigo responder, gente. Me perdoem, tá? Vânia, desculpa. Nessa questão do amigo secreto, a gente tem 2 opções muito legais para trabalhar, que é amigo secreto de empresa e amigo secreto de família. E aqui eu fiz uma pesquisa rápida para trazer esses dados aqui para vocês, já pensando na escolha do produto que você vai colocar para vender com esse fim. Então, assim, eu quero fazer... A ideia aqui é do amigo secreto para a empresa. Geralmente, essas empresas, elas têm o ticket, né, do produto de 30 a 80 reais. Então, o amigo secreto ele fica tabelado lá. Então, o amigo secreto varia de 30, vamos todo mundo comprar o de 30, todo mundo comprar o de 80. Então, você pode trazer opções dentro dessa faixa de preço, de 30 até 80 reais, que aí você vai atender essas pessoas. E esse dado é legal você falar também, para a pessoa entender que você está pensando nela. Tudo que a gente pensa no cliente, ele se sente diferenciado. E isso traz mais visibilidade para o seu trabalho. Já o amigo secreto da família, a gente tem um aumento nesse ticket, que é de 50 a 150 reais. Então, tá vendo como é importante a gente ter esses dados? Porque um amigo secreto da empresa, você pode trabalhar de uma forma. Já quando alguém te procurar e falar assim, ó, o meu amigo secreto é da família, você já sabe que mais ou menos vai ser naquela faixa e você já tem os produtos certos para mostrar para essa pessoa nesse dia. E é legal por quê? Porque são datas muito pontuais e que não tem como ela não comprar. E aí a gente pode trabalhar também a questão da urgência, porque a gente sempre vai ter aqueles clientes esquecidos, né? Que deixam para a última hora. Com a sua antecipação, sabendo que realmente vai vir essa proposta para você, tenha lá uns produtos. Então, vai fazer uma peça, faz 2.
Já Sim. tem uma encomenda? Deixa lá separadinha para esse fim, porque você com certeza vai ter oportunidade de atender esse cliente. Olha, Aninha, Certo? adicionando sobre esse assunto, nós temos aqui amigo secreto do estudo bíblico da igreja. Então, como a gente passou o ano inteiro, porque nas quartas à noite a gente se reúne para estudar as escrituras, as Uhum. cartas de Paulo. Então, a gente vai estudando e toda quarta-feira, junto, no final do ano, a gente se reúne, vai numa churrascaria e aí a gente troca os presentes que a gente sorteia antes. Então, Aham. tem amigos secretos que você já sabe quem você vai dar. E tem amigos secretos que você vai pegar o papelzinho lá na hora. Então, no caso da igreja, a gente já sabe antes, tira o papelzinho, aí já teve amigo xícara para fazer uma xícara personalizada, amigo chocolate, amigo em dinheiro, que a gente colocava o dinheiro, e aí, para o final, uma pessoa ficava com o dinheiro que cada uma tinha trazido. Então, tem várias ideias. E esse ano vai ser presente. Então, um presente que tem a cara da pessoa. E pode acontecer na igreja. Se não tiver, você pode sugerir. E tem outros amigos secretos também que a gente participa que traz como sugestão para vocês. Eu fiz escola do ensino médio e o técnico no IFES. Não sei se aí tem o IFES. Não. Pronto. A escola técnica, a antiga escola técnica, a Cefet. É porque foi mudando de Aham. nome, né? Então, o meu estudo no ensino médio e técnico, a gente se reúne todos os anos no final do ano para fazer uma confraternização e leva presentes e sorteia na hora. Na faculdade de administração, a mesma coisa, a faculdade de direito, eu não terminei, mas a gente ficou amiga. Mesmo quem terminou ficou amigo. E aí a gente se reúne no final do ano e cada uma vai dizendo: olha, esse ano eu tô apertada, vamos ver se a gente consegue deixar até no máximo R$ 30, até no máximo 40. São situações e características diferentes, mas que se deixam sempre para se reunir no final do ano. E o mês de dezembro é um mês para vocês já terem essas opções, porque a pessoa vai lhe chamar em dezembro. Você já E tem que estar com outra, o presente olha a pronto. oportunidade. Porque assim, ó, quantos amigos secretos a Tuca falou que participa. Isso mesmo. Então, assim, não é só um presente. Ela, geralmente, e ela gostou do que você está mostrando, é ideia para ela buscar você em todas Isso. as suas datas. Isso. Então, são coisas que. Só que assim, gente, a As outras venda. pessoas que vão pro amigo secreto encomendavam comigo para eu poder levar o presente das outras pessoas. Porque já Exatamente. porque entendeu o que você faz, sabe que você vai trazer algo que a outra pessoa vai ficar feliz, e aí você já leva o presente de outras pessoas, né? Mas começou eu entrando em contato, perguntando: olha, se você quiser, eu tenho presentes de tal. Como eu estava fazendo parte daquilo, eu achei sensacional. Então, todos os amigos secretos de cada ano que eu participava, a maioria dos presentes eu que levava, mas eu oferecia, entendeu, Aninha? Eu Exatamente. oferecia. Porque a venda, Tuca, a venda ela é repetição. Ninguém sabe o que você tem se você não mostrar. Ah, mas eu vendo, Ana, não vendo através da internet. Você vende através da internet, sim, porque a internet é a vitrine do seu produto. A finalização da sua compra pode ser pessoalmente com você ali, no seu cantinho, no seu ateliê, ou pelo seu WhatsApp. Só que o lugar onde as pessoas te procuram, onde elas veem o seu produto, é com certeza as redes sociais. E a gente tem que aproveitar isso. Então, já usa esse gancho como quem não quer nada. Vai ter o amigo secreto da sua igreja, você já sabe que vários membros da igreja te acompanham, começa a falar do evento, começa a trazer isso. Porque vai começar a... Travou aí, Tuca? Tá, tô lhe ouvindo. Tá me ouvindo? É que para mim Tô lhe você ouvindo. travou aqui. Mas tudo certo, né? Tô lhe ouvindo. Tô lhe vendo e lhe ouvindo. Isso. Aí a gente começa a trazer essas oportunidades mais perto. E aí vendeu a primeira peça, fale sobre isso. Uma das coisas, Tuca, que a gente erra muito na nossa comunicação é exatamente isso. A gente se preocupa tanto em vender, mas quantas de nós entregamos sem menos tirar uma foto? Porque a pressa é aquela coisa e a gente não tem conteúdo suficiente para estar divulgando, porque a gente não leva aquilo como importante. Isso. Mesmo que você tá na correria, se você não conseguir, filma ali rapidinho, depois você pega e posta na hora que dá. Mas na hora que você tá fazendo, tenha esse conteúdo, porque é isso que vai fazer você vender. Quanto Isso. mais você mostrar, mais chance de vender você vai ter. Tem dúvidas aí ou eu posso passar pro próximo? Tem, dúvida não, mas interações sim.
A Cris falou que faz isso sempre. A Drica diz, eu sempre esqueço. Tem algumas alunas que estão anotando cada ideia para poder fazer essa abordagem no cliente. Teve uma que colocou, eu não gosto de incomodar, por isso que eu não ofereço. Ó, essa questão de oferecer fica parecendo que a pessoa tá igual aquele vendedor, que quando você entra na loja e fica parecendo que você vai roubar e ele tá ali para poder ser seu fiscal, né? Na verdade, gente, se vocês compreenderem que vocês estão facilitando a vida do cliente, muda um pouquinho a perspectiva de ser um vendedor chato para um solucionador, para alguém que serve o outro. O fato de eu entrar em contato, porque uma pergunta foi como você entrava em contato para oferecer? Quando eu entrava, eu sempre entrei trazendo uma solução e não oferecendo o meu produto como, por favor, compre de mim pelo amor de Deus. Não era essa a minha narrativa. Então, a narrativa que eu trazia era: eu sei que você vai precisar comprar, eu posso lhe ajudar e ainda levo para você. Então, a pessoa tinha muitos benefícios em comprar de mim. E aí eu sabia, né, o nome da maioria de quem tinha tirado os amigos. E a gente ia pensando juntos qual era a característica daquela pessoa. Porque quando eu trabalhava com encomenda, Aninha, o meu forte era presentes criativos. Então, os presentes criativos poderia ser para a própria pessoa se presentear ou para outras pessoas. E quando como aqui a gente trabalha com costura afetiva, existe muito a questão do como é o outro vai se sentir ao receber aquilo. Então tem que ser algo que seja de acordo. Eu não posso pegar alguém, ninguém vai me entregar algo que seja sexy, totalmente picante, pornográfico. Ninguém vai fazer isso comigo. Porque se conseguir compreender o meu perfil, vai perceber que eu sou cristã, a mesma coisa com você. Então, essa questão de você perceber como é o outro, para que o presente consiga ultrapassar qualquer expectativa daquela pessoa, né? E alcançar os corações. Então, a primeira coisa que eu fazia era perguntar quem ele tinha tirado, qual era a média de preço que queria gastar para poder oferecer, porque eu já sabia quem eram as pessoas. Mas quando eu não sabia e a pessoa me procurava para presentear, era perguntas mesmo específicas do que é que ela gosta, se tem carro, vamos fazer uma lixeirinha, se não tem carro, é professora, vamos fazer uma bolsa que caiba tudo, qual é a sua média que você pretende gastar. Aí a própria pessoa agendava desse jeito. Eu perguntava: você não quer já deixar agendado a data do seu casamento, o dia dos namorados, o aniversário dos seus filhos? Deixar na minha agenda o aniversário da sua sogra, no final do ano. A pessoa congelava o espaço da minha agenda para poder ter espaço para fazer um presente criativo para alguém. Porque ela não tinha mais que se preocupar de lembrar, de sair, de comprar, de voltar. Porque quem se preocupava com isso era eu. Então, eu solucionava. E hoje em Exatamente. dia, as pessoas estão correndo tanto. O tempo tá tão difícil que você ter alguém que é como se fosse uma secretária para poder cuidar da sua agenda de presentes. Ter alguém que te ajude com isso é uma solução maravilhosa. Não é alguém que vai ficar, quer comprar? Vai pagar? Como é que vai pagar? Não é um vendedor, um robozinho de chat, né? Você vai ser uma pessoa, um humano falando com outro humano, oferecendo uma solução para ele. Dizendo: olha, eu faço esse tipo de trabalho. Se você precisar, pode me chamar, que vai ser um maior prazer poder te atender. Ofereça dessa forma, transformando na sua mente um vendedor chato em alguém que soluciona, alguém que Até serve. porque, até porque, Tuca, a gente tem uma crença que nos limita demais nessa questão da venda. Uhum. Porque antigamente o vendedor, ele era esse modelo. Ele era aquele vendedor abusivo, intrometido, forçado, que acabava fazendo com que a gente se afastasse dele e não chegasse. E aí todo mundo tem essa crença de que eu não quero ser essa pessoa. E a venda, ela ficou exatamente assim. O vendedor é chato. Se eu for vendedora, eu vou ser chata. Só que não existe. Mas como é que o seu cliente vai saber que você presta esse tipo de serviço que a Tuca acabou de falar, se você não falar para ele? Tá Como? trabalhando aqui, entendeu? Não tem como. Então ele vai ficar com essa impressão. Qualquer coisa que você queira vender para ele, ele vai achar que você está empurrando. Mas são formas de apresentação. Aqui
como você já está se preparando, você vai escolher 3 modelos, por exemplo. Lembra lá que a gente falou do ticket do presente do amigo secreto? Você tem 3 produtos que cabem exatamente nessa linha. Você vai começar a sua divulgação falando do seu produto. Você não vai falar, compre, pega, vou te chamar. Não. Você vai pegar e vai falar dos benefícios que esse produto vai oferecer. O quanto é especial. Tem uma embalagem exclusiva para essa data? Mostra. Que a pessoa vai pegar aí no seu ateliê e já vai entregar de presente. Que nem o trabalho de embrulhar ele vai ter. Tudo isso a gente vai comunicando, que é o famoso vender sem vender. Quanto mais eu chego perto disso, quanto mais eu me sinto confortável em fazer isso, mais a venda acontece. Só que isso é um hábito e eu preciso fazer todos os dias. Todos os dias eu falo com o meu cliente. Imagine se chega uma pessoa, né? Muitas vezes você tem essa trava na rede social. Imagine que você está chegando uma cliente para você todos os dias. Como você atenderia ela se fosse de forma presencial? Você falaria do mesmo jeito. Imagina seu celular, a sua cliente. E começa a falar, mostrar. Eu brinco sempre com as minhas meninas que o produto não tem boca. Você é a boca do seu produto. Sim. Então, e se o cliente falar. não sabe o que você faz, e você tem que estar sempre batendo na tecla do que você faz, porque ele vê você aqui hoje, daqui a um mês ele vai voltar a ver de novo, porque ele não tem tempo também de estar o tempo inteiro, a não ser que você seja interessante. A não ser que você traga e ele fica sentindo, nossa, se eu não ver, eu vou perder, eu não quero perder essa oportunidade. A Luby perguntou como era que eu faria com um produto específico. Eu vou pegar aqui atrás, Aninha, para exemplificar com um produto que elas estão com dificuldade da narrativa, tá bom? Tá bom. Não, amor. As meninas estão com dificuldade de adaptar isso no produto, mas eu vou ajudar aqui agora. Ó, deixa eu botar aqui como eu falaria, tá? Isso nos stories, eu iria trazer um termozinho que o marketing chama storytelling. É a narrativa da história que você conta para você conseguir chegar na pessoa. E você pode oferecer, fazer um call to action, que é aquele CTAzinho, de dizer, entre em contato comigo e tudo. Ou você pode só contar essa história e deixar que a outra pessoa sinta desejo, que é o vender sem vender, e entre em contato e pergunte, como é que faz para poder adquirir um desse? Porque eu tenho uma pessoa que também precisa desse. Vamos dar um exemplo. Sexta-feira, a gente teve uma aula gratuita, que essa aula também está disponível para vocês, que é um organizador duplo para colocar na térmica. Então, a gente aprendeu a térmica e ela tem um bolsinho na frente. E sexta, a gente aprendeu esse organizador que coloca o talher e coloca aqui a pasta de dente, certo? Deixa eu só ver onde é que tá os materiais dele. Tá aqui, pronto. Então, eu vou mostrar para vocês como eu mostraria para poder vender essa peça nos stories. Na opção 1, a narrativa seria contar como ele surgiu e no final fazer um call to action. Dizer bem assim, olha, se você quiser, eu tenho tantas unidades. E aí você vai deixar o contatozinho, o linkzinho do WhatsApp para a pessoa clicar, entrar em contato com você. E a opção 2, eu não venderia com call to action. Eu finalizaria, contaria a história e deixaria a pessoa com desejo de comprar e entrando em contato comigo para poder perguntar. Tá bom? Então vamos lá. Opção, tá conseguindo ler os comentários, Aninha? Não? Tá. Nada. Eu abri até um outro celular aqui para ver se eu conseguia, mas tô bloqueada. Ó, eu vou contar para vocês a história de como surgiu esse organizador. Eu tenho, lembrando que aqui não sou a professora, eu sou a pessoa que vai vender para o cliente. Aninha vai ser a minha cliente, tá bom? Tá, então vai aí que eu vou ver se eu compro o seu produto. Vamos ver se Ok. ele convence. Então vamos lá. Então, meus amores, vejam só. Eu fiz uma bolsa para minha cliente, uma bolsa de gatinho para ela. Ela é uma professora e ela levou todos os materiais dentro da bolsa. Ela perguntou para mim se eu teria como fazer uma bolsa para colocar o material que ela leva para o almoço, combinando com a bolsa que ela fez. E assim surgiu essa belezinha aqui. Colocou dentro desse bolso aqui frontal talher, guardanapo, escova de dente, pasta de dente. Aí ela perguntou para mim, Tuquinha, você teria como fazer um organizador que eu pudesse colocar tudo isso e não levar a minha bolsa para o banheiro, levar o organizador para o banheiro na hora de poder escovar os dentes?
Eu queria que fosse algo que eu tivesse, de um lado, o material para poder escovar os dentes. Aí eu perguntei para ela, o que é que você leva? Ela leva pasta, escova, limpa-línguas e o fio dental. E de talher, o que você leva? Eu levo garfo, faca, colher e eu levo guardanapo também. Então, eu fiz a modelagem para que coubesse tudo isso que a minha cliente pediu. E assim nasceu essa peça. E desde que eu fiz essa peça, várias outras clientes estão me perguntando se eu posso produzir dela para ela presentear as professoras dos filhos agora no final do ano. E sim, eu posso. Você vai me dizer qual é a cor preferida dela, a gente vai escolher as estampas. E aproveite que eu ainda tenho vaga na minha agenda para poder entregar para você até o final de novembro. E encomende comigo. O valor é X. Se você quiser sem personalização é 50, com personalização é 65. E aí eu entrego uma embalagem de presente, a gente pode escolher uma embalagem que caiba no seu bolso. Você vem buscar aqui ou posso enviar por motoboy. E para escolher a estampa, a gente acertar direitinho, é só você me chamar, olha. Aqui é o meu número do WhatsApp. Para facilitar para você, basta só clicar nesse link que você vai abrir uma conversa comigo e vai me dizer quais são as cores que você quer, quantos você quer. Lembrando, final do ano não tem só professora para ganhar de presente, tem muitos amigos secretos e qualquer pessoa que trabalhe, que almoça fora, vai ficar muito feliz de receber um desse. Então já faz sua listinha, manda para mim que a gente vê um presente bem bacana. Então, passei o preço, botei o link, falei, contei a história, como surgiu, o que resolve, e a pessoa que quiser comprar comigo vai clicar. Na segunda opção, a minha cliente está assistindo, que é a Ana. Ela está assistindo e pode ser que ela goste e entre em contato comigo. Eu não vou finalizar com um link ou dizendo preço, nem nada. Eu vou contar a história, ela vai ouvir a história e pode ser que ela goste ou pode ser que ela não goste. Mas nesse caso ela vai gostar. Aninha, você vai gostar, tá bom? Já amei. Sobre livre e espontânea pressão, vocês viram aí, né? Então, ó, vou contar a história, né? A mesma história de que uma cliente entrou em contato comigo, parará, parará. E assim surgiu esse organizador duplo. Aí, de um lado, a gente vai colocar todo o kit higiene, do outro lado, a gente vai colocar o talher. Ela vai tirar desse bolsinho da bolsa, ou de qualquer bolsa que ela leve, e ela vai poder levar para o banheiro esse organizador. E eu fiz aqui, ó, uma alcinha para poder pendurar ou abraçar. Veja só que legal essa alcinha. Você tira, abraça, seja naquele organizador de toalha, ou em algum lugar que tenha do banheiro, para não ficar em cima da pia, não sujar. Então eu já fiquei pensando como é que a pessoa vai poder pegar sem sujar isso aqui. E cada vez mais, gente, a gente vai protegendo a nossa saúde, né? Então foi assim que surgiu esse organizador. Essa cliente com certeza vai ficar muito feliz, já está pronto. Eu vou embalar e vou entregar para ela. E quando ela me der a reação dela do feedback, eu trago aqui para vocês. Encerrei o assunto, mostrei a peça, os benefícios da peça e deixei as pessoas desejando a peça. Então, no caso, a Aninha que gostou vai fazer o quê, Aninha? Eu já vou querer. Mesmo se ela não fez uma chamada de ação, eu vou chamar ela no direct e vou perguntar. Eu amei. Quanto que tá essa peça? Você faz personalizado para mim? Se eu te mandar um tema, você faz? Já me gerou várias curiosidades. Da mesma peça, eu posso estar querendo, ela falando de uma coisa, eu já devo ter pensado aqui. Não, eu não levo marmita para o meu trabalho, mas eu preciso do kit higiene. E aonde está o porta-talher? Será que dá para colocar pincel e alguma maquiagem básica para poder levar? Por quê? Porque ela aguçou minha imaginação. Isso. Eu já imaginei várias coisas e eu já me vi usando isso. O que vende, gente, é a pessoa se ver utilizando a peça. Isso. E assim, perceba, eu não fui chata, a Ana não se sentiu constrangida e a pessoa que soube que eu fazia, soube porque eu contei a dificuldade da minha cliente, como nasceu a peça para atender essa cliente, como essa dificuldade é comum. Então, várias pessoas vão poder encomendar. Observe, no primeiro caso, eu trouxe até restrição de agenda, para que a pessoa tome a decisão logo de encomendar comigo, para não perder o prazo e no final do ano ficar sem. Então, veja só,
quando ela souber de alguém que está com essa dificuldade, ela vai lembrar de quem para poder mandar o aviãozinho? Ela vai lembrar de mim. Então, eu não Exatamente. precisei ficar do lado, o vendedor aqui do lado, e você se sentindo, será que ele está pensando que eu vou roubar? Eu não precisei ser esse vendedor. Mas eu mostrei com muito carinho e afeto. Eu ouvi a necessidade da minha cliente e produzi algo que resolveu para ela. Então, perceba que durante toda a minha narrativa, eu não impus. Eu sugeri soluções que uma peça simplesinha, básica, resolve. E que às vezes você não tinha pensado nisso. Mas o seu cliente só vai saber que você faz se você disser. Se você Eu, mostrar. eu sinto uma dificuldade muito grande das meninas, Tuca, quando a gente fala assim, todo produto ele resolve um problema. E aí, às vezes, a gente olha e fala assim, nossa, mas eu tenho uma bolsa, minha bolsa resolve, todo produto resolve um problema. O que você precisa olhar para dentro do seu produto é exatamente essa necessidade que a cliente vai usar. Porque nós produzimos produtos feitos à mão. E a competição com o industrial ela é muito grande. Quando eu trago algo que foi pensado, foi calculado para aquele fim, eu tenho que focar não só na divulgação do produto em si, de característica do produto. Ó, por exemplo, eu tenho essa carteira aqui, eu vou falar: oi, gente, tudo bem? Olha só, essa carteira é uma carteira com material resistente, ele é um material mais duro, é impermeável. Isso aqui é característica. Quando eu falo de característica de produto, eu me igualo muito, eu deixo muita margem para o cliente ficar repensando. Ah, mas lá na loja de 10 tem a mesma peça. Para que eu vou pagar R$ 40 dela se lá na loja de 10 tem? Agora, a partir do momento que eu trago um diferencial para a peça de utilização, ele muda. Mulher, olha só, hoje eu acabei de fazer essa carteirinha aqui e eu queria mostrar para vocês por quê. Essa carteira ela foi pensada para aquela saidinha rápida, porque eu não sei vocês, mas eu acabo deixando tudo para trás. Então eu não gosto de andar com bolsa. Porque eu tenho esse jeito afobado e do jeito que eu sou aqui, eu sou no mercado em tudo. Então eu gosto de pegar nas coisas, só que ao mesmo tempo, a gente precisa de alguma coisa para levar pelo menos o cartão. Essa carteirinha, quando eu criei, eu já pensei no acesso rápido e as minhas mãos livres. Então, é uma peça pequena, minha carteira, o meu cartão, a habilitação e chave do carro. É o que eu levo aqui dentro. Acabou. Eu tenho as minhas mãos livres e fora que ela não atrapalha. E olha como fica linda, ainda combina com o meu look. Tá aqui do lado, é uma peça prática e que tem uma diversidade de cores, dá para personalizar. Quando eu dou a ideia que, poxa, tem a mão livre, a cliente já pensou nisso. Eu não tenho uma peça que tem uma alcinha. Por isso que eu não gosto de ficar carregando carteira. Isso. É o problema que a peça resolve. E não só falar que o tecido é de qualidade. Porque isso, a cliente já olha. Quando a gente começa a falar muito nessas características, a cliente que está do outro lado, ela fala assim, mas trabalho bem feito e material de qualidade é obrigação. Ela vê como isso. Agora, quando eu trago mais o benefício e menos questão da característica, você percebe que as pessoas começam a te chamar mais. Deixa eu pegar aqui que caiu. Tá. Pode prosseguir, Aninha. Foi só um parêntese aqui, porque elas estavam falando que elas têm muita dificuldade de vender. De trazer essa narrativa para o cliente, né? Só que isso também, Tuca, é questão de hábito. A gente tem que fazer. Quanto mais você fizer, você vai percebendo que mais boa você fica. E conheça o produto que vocês estão fazendo. O que vai fazer vocês venderem esse produto é a segurança que você tem sobre ele. Então, a partir do momento que eu sei o que eu estou fazendo, para quem é, para que serve, eu falo dele com naturalidade. Se eu ficar fazendo para todo mundo, imagine uma pessoa olhou para a bolsa, poxa, você viu que a Tuca contou a história de uma necessidade. Talvez esse produto não tenha, nenhuma cliente tenha te pedido, a necessidade não veio da cliente, mas veio de uma dúvida que um dia alguém te mandou, ou que algum problema que você viu que a peça tem. E aí traga essa ideia, essa história, porque o que realmente vende é o que está por trás. Isso. Muito se engana, porque se produto bonito vendesse, a gente já estava rica, né? Porque eu tenho certeza que todas vocês aqui fazem peças, uma mais linda que a outra. Só que só de postar foto bonita, não vende. O que vende de verdade é exatamente a gente tocar ali, ó, na ferida. Que aí a gente, como eu falei no começo da aula,
A emoção fala assim, nossa, a peça é linda. Mas a razão vem e fala assim, é linda, mas você tem umas 4 dessa aí lá no seu guarda-roupa. 4 bolsas que não tem nem lugar mais para você guardar. Aí a emoção fala, nossa, mas com aquele vestido ficaria tão legal. Mas você também tem uma preta igualzinha que dá para você usar. Aí a razão vai sempre rebatendo. Agora, quando você fala para ela, fala assim, não, essa peça, ela foi desenhada e ela é exclusiva. Ela tem 2 funções. De um lado você leva a talher, do outro lado você vai levar o kit higiene. E ela cabe exatamente na lancheira que você também já comprou. Na hora, a razão vai falar assim, não, aí eu já não vou ter argumento, porque realmente o produto é bom. E aí ela acaba tendo interesse e ela tem ação. Então a gente precisa entender esses pontos e começar a trabalhar, fazendo aquele 1% todos os dias. É só um pouquinho cada dia. Quando você vê, você já tá craque aí na divulgação e nem sofreu tanto. Você sofreu mais pensando do que fazendo. Ô, Aninha, a Marley, ela disse, um pouquinho logo no início da live, ela disse assim, trazer a ideia de presentes que complementem. Por exemplo, a pessoa que comprou esse, quando comprou no Dia dos Professores, presenteou a professora. Quando eu mostro, olha, eu tenho uma solução para o que fica jogado dentro desse bolso, é esse aqui. Então, eu posso ter kits que se complementem e você vende em épocas diferentes para a mesma cliente, entendeu? Exatamente. Até porque é muito difícil a gente conseguir uma cliente. Quando a gente começa a pensar nos produtos, a gente tem que pensar numa linha lógica, porque eu quero vender mais para ela. Porque é muito mais fácil a gente vender para quem já comprou do que vender para uma cliente nova. Isso. Só que muitas vezes o que acontece? Você não pensa no que ela vai utilizar depois. Aí você tem vários produtos, mas são todos iguais. Então ela já tem aquele produto. Sim. Aí ela até tem o desejo de comprar, mas você não tem algo para oferecer. Então, se faz pensa, principalmente agora, no final do ano, tá uma excelente época para a gente trabalhar organizadores. Perfeito. Porque todo mundo começa a viajar. Então, nessa ideia, nessa proposta do amigo secreto, traz alguns organizadores, porque é um presente útil e é um presente personalizado. Não é um presente caro, porque dependendo do organizador que você fizer, a gente consegue precificar legal. Então, são coisas que você já tem. Eu tenho certeza, principalmente você que é aluna da Tuca, que você tem inúmeros projetos que dá para você garimpar e olhar a necessidade da data e falar, não, esse produto encaixa aqui. Esse outro vou colocar aqui. Isso. Essa organização você precisa ter. E datas, durante o nosso ano, a gente tem várias datas para trabalhar. Vai pensando, ai, Ana, não tenho nicho. Não tem problema nenhum. O seu nicho pode ser trabalhar de acordo com a necessidade do seu cliente. Isso. Porque assim, eu não tenho aquele posicionamento de que para o meu ateliê dar certo, eu preciso ter um nicho. O nicho ele vai te ajudar em alguns pontos. Mas, mulher, ele não vai pagar o seu boleto até você descobrir ele. A partir do momento que eu sei da necessidade que o meu cliente tem, eu vou trabalhando para ele. E eu vou criando algumas propostas, só que de forma organizada, com uma afinidade, uma finalidade. Isso aqui eu vou trabalhar para esse dia. Se você ficar pensando no montante, você não vai sair do lugar. É muito mais difícil para você. É um então, degrauzinho, né? Escolha uma proposta. Aí você vai trabalhando. Não é eu vou... Primeiro, não, você escolhe a proposta. Qual peça encaixa nessa proposta? Poxa, essa daqui vai ficar legal. Então é essa que eu vou divulgar essa semana. Testa divulgar essa peça durante uma semana com essa proposta que você está escolhendo. E aí depois você volta aqui para contar pra gente. E Aninha, existe uma aluna que ela tem um Monte Seu Kit. O Monte Seu Kit é a composição. Vou pegar um kit assim para poder exemplificar na prática, tá bom? Tá bom. Para que a própria cliente ela não escolha só uma peça, mas ela possa montar itens que se relacionem. Peraí. Uhum. A personalização do seu trabalho, ela vai muito mais além do que um simples bordado de nome. Muita gente acha que trabalhar com itens personalizados, exclusivos, é só questão de nome e estampa. E muito pelo contrário, mulher. Hoje em dia, a gente tem tantas possibilidades de fazer um atendimento personalizado, uma consultoria, que eu acho que é o que a aluna da Tuca propõe. Ela monta esse kit da forma que ela quer, de uma forma que ela não encontra em lugar nenhum.
É isso. Ó, deixa eu guardar aqui o que eu já baguncei, porque eu faço uma zona depois que acaba a live. Só Jesus para me ajudar a achar as coisas no lugar. Ó, Eu sei bem como é isso. fica uma zona, né, irmão? Vamos lá. Como é a ideia do Monte Seu Kit, que isso vai favorecer vocês, tá? Eu vou mostrar para vocês primeiro uma peça, depois eu vou compor com outra, depois eu vou compor com outra. E mostrar que a pessoa pode escolher uma, pode escolher duas, pode escolher três. E vocês podem mostrar que elas se complementam e deixam a cozinha linda. Vou trazer agora uma... Não é o Monte Seu Kit desse, porque esse vocês já viram, é um outro. A gente vai ter uma ação, Aninha, sexta-feira, no horário da balada. Eu não vou fazer balada, vai ser uma ação ensinando a vender por coleção, para ajudar elas a aproveitarem agora o final do ano e fazerem a coleção delas, tá? Então, eu vou trazer aqui uma coleção que eu dei o nome de Cozinha Criativa. São peças para cozinha, que eu tenho alunas que trabalham com a parte de enxoval de cozinha. E aí eu vou mostrar, tá? A ideia. Utilizando o patchwork para poder fazer isso. Daqui é para apoiar uma travessa, uma panela. E também, se quiser, para poder pegar algo no forno, tá? Pode ser assim ou pode ser assim. E aí eu coloquei um negocinho de pendurar. Isso deixa a beleza na cozinha também, não é? Eu já teria problema, que eu jamais pegaria uma panela quente com uma peça linda dessa. Então aqui já tem, olha, um apoio de panela ou que pega algo quente no forno. Aí, para complementar, para ficar bem legal, eu trouxe esse paninho de prato que combina com esse, para colocar no forno. Sabe aquele que coloca no forno? Pronto, então aqui já tem um paninho de prato para colocar no forno. E se quiser, tem um jogo americano bem diferente para colocar na mesa, que ele vai adicionando ou diminuindo partes. Que é assim, tem ilhóis e tem um cordão. Então, a gente vai adicionando ou diminuindo, ou pode fazer ele totalmente separado para lugares específicos, mas com cordão ele fica assim, ó. Todos de galinha, que é o tema dessa parte, né? Então, a pessoa pode escolher se monta o joguinho, se faz uma... Como chama aquele de mesa? Um trilho de mesa. Se coloca separadinho para que cada lugar tenha um joguinho americano desse, um lugar americano desse. E todos eles combinando com o tema. Então, a coleção vai ser cozinha criativa. Aí vai ter de frutas, vai ter de outras coisas. Mas a cliente, ela pode escolher esse com esse com esse, só esse. E ela pode montar o kit dela para deixar a cozinha dela criativa. Então, observe que não contei uma história de como surgiu, mas com a ideia. A pessoa já ficou imaginando a cozinha dela com esses itens, não é? Pronto, Ani. E outra coisa, a partir do momento que... Olha o quanto você altera o seu ticket médio. Porque você poderia fazer só o pegador de panela. Sim. Legal, ela ia ter uma opção. Então, vamos supor, você já precificou esse pegador? Tuca? Ainda não. Ainda não. Mas vamos jogar que ele seja R$ 49,90, tá? R$ 49,90 o pegador, certo? Ela amou, ela vai comprar. Só que aí eu tenho um item que vai acrescentar, que é o suporte lá, o pano o paninho do para forno. botar no forno. Do forno. Então, ela vai pagar 49 de um. Vamos supor, tá, gente? A precificação aqui a gente só tá chutando. 49 de um, mais 38 do outro. Já aumentou o valor gasto da mesma cliente. Aí, quando você pensa que não, você vai lá e surge essa maravilha do jogo americano. É óbvio que ela vai querer. Por quê? Porque a cozinha dela não vai querer uma galinha solitária. Entendeu? Ela vai querer o galinheiro completo. Ela vai olhar, ela já vai imaginar. Quando todo mundo chegar na casa dela para tomar café à tarde, vai estar aquela coisa linda. Ela começa a se imaginar na cena. Então, muitas vezes a gente cai no erro de querer que o cliente imagine situações. Ele não vai imaginar. A gente precisa mostrar para ele as possibilidades. Então, não tenha medo de criar as suas peças. Crie com a certeza
que você vai fazer um bom trabalho, uma boa divulgação para vender essas peças. Porque as peças que estão paradas aí é porque elas não foram vistas pela dona ainda. Isso. Então você acha que todo mundo já viu. Por quê? Porque eu já postei 2 vezes. Todos os dias tem uma rotatividade de pessoas diferentes no seu perfil. Ou na sua loja, ou independente do lugar. Você tem uma loja, mas eu só tenho 5 pessoas que visualizam os meus stories. Você já passou aí na porta na avenida da sua cidade e viu uma loja com 5 pessoas dentro? Quando você olha aí, você vai falar, nossa, tá cheia, tem 5 pessoas lá dentro. Aí você tem 5 visualizações nos seus stories e acha que é pouco. 5 pessoas faz um estrago na sua loja. Ela acaba com o seu estoque. Só que ela precisa ver os seus produtos. Isso mesmo. Vamos continuar? Vamos. É porque como eu tô vendo as perguntinhas, né? Aí cada vez que eu entro assim é pra gente... Eu fico pensando como é que a gente consegue mostrar na prática. Porque na prática a gente consegue absorver muito mais, né, Aninha? Pois é, eu sou muito da prática, né? Para mim, o negócio tem que ver. Eu sou muito visual, então eu tiro por mim e vou trazendo isso para as minhas aulas, porque realmente, quando você imagina, é uma coisa. E eu sei que é um universo muito diferente, principalmente porque nós somos criativas. O nosso foco e o nosso desejo é o quê? É criar. Cada hora que a gente está movimentando uma peça, é aquela coisa maravilhosa. Vender é a parte chata. Sim. Então, a gente acaba procrastinando essa parte e aí a gente não sabe como fazer, acha que está fazendo errado. Mas a gente precisa trabalhar isso também. Porque se a gente quer demonstrar, é tanta coisa envolvida dentro de um trabalho que você faz que a gente não pode deixar ele guardado aí. Ou ele encalhado. Porque com o passar do tempo, você começa a olhar para ele e ele começa a perder o valor até para você. Porque ele tá tanto tempo guardado ali que você já começa a achar que não vai rolar, né? Então vamos lá para o nosso item. Deixa eu ver aqui qual é o número que a gente tá. O 6º. Presentes para colaboradores. Essa é uma oportunidade também muito legal. Por quê? A sua vizinha sai para trabalhar todos os dias e pega o mesmo transporte, com o mesmo motorista o ano inteiro. Chegou no final do ano, ela vai querer presentear ele de alguma forma. Então, talvez, se você faz um porta-panetone, por exemplo, ela vai comprar porque é um presente legal. Porque o porteiro do prédio que eu moro ou que eu trabalho. Então, colaboradores que sempre fizeram parte do seu dia ali durante o ano e que você tem o maior prazer, né? A gente tem. Eu sou uma pessoa que eu adoro presentear. Eu gosto mais de presentear do que de receber. E aí a gente quer pensar nessas pessoas também que fazem parte do nosso dia. Então, é uma excelente oportunidade para você aproveitar e focar alguns produtos voltados exatamente para esse fim. O porteiro do condomínio. E assim, você saber que existem essas pessoas é bom porque você vai lembrar o seu cliente dessas pessoas. Exatamente. Lembrar do tio da van que leva o filho na escola. Lembrar do porteiro, dos porteiros, se tiver mais de um, do cabo de turma. Lembrar da pessoa que é diarista, que cuida. E quando você fala dessas pessoas para a sua cliente, ela vai dizer, nossa, ainda bem que você me lembrou, porque eu ia passar despercebido, eu ia esquecer de dar o presente para ela. Exatamente. Aí você já pode usar aquela história, né? Não vai... Hoje eu vim trazer uma ideia aqui para você, porque assim, eu sou sua amiga e eu sei que você ainda não pensou nisso. E em vez de você pegar aquele panetone e dar na caixa pro porteiro, pro colaborador da sua empresa ou pro jardineiro aí do seu prédio, eu trouxe essa ideia aqui para você. Olha esse porta-vinho, que coisa mais linda. Que você pode colocar uma champanhe, é personalizado. E aí você começa a vender o seu peixe. Da mesma forma, o porta-panetone. Ou até usar o que a gente já falou. De repente, né, ela tem muitas pessoas que estão ali, ela precisa entregar para muitas pessoas. Um panetone hoje não tá dando, Ana. Tá muito caro o panetone. O que você vai fazer? Vai comprar uma barrinha de chocolate, você vai fazer um porta-barra de chocolate para que ela coloque. Mas entenda que quando você traz a ideia, e aí ela vai, aí eu ganho no volume. Por quê? Porque é um produto mais barato, mas ela vai comprar uma quantidade maior. Então, talvez esse aqui seja o ponto. Hoje de manhã, uma aluna me perguntou isso. Que a gente estava debatendo que atender um cliente com ticket, que compra um produto com ticket mais alto, é muito mais difícil.
E aí a gente acaba ignorando aquelas pessoas que compram o ticket mais barato e a gente ganha muito no volume. A gente tem uma rotatividade muito grande no nosso ateliê. E aí você pode se tornar especialista dentro daquele período só naquela lembrancinha. Por quê? Porque você está vendendo muito, as pessoas estão gostando, é um produto lindo, é um produto presenteável. Porque a ideia aqui é sempre você pensar em coisas que vão ser presenteáveis. Porque essa é a ideia do final do ano, né? Olha, Então, outra coisa. tem uma moça aqui que ela viu o meu porta-marmita. Eu como de marmita no almoço. Eu só faço o café da manhã e a janta, mas o almoço eu como de marmita. Porque o meu tempo não dá pra eu ficar fazendo, não dá. Então, eu organizei a marmita e eu fiz uma capinha pra minha marmita, porque quando a gente puxa pela marmita, ela acaba quebrando aquela partezinha da alça de cima da marmita. Então, eu fiz uma roupinha com zíper e eu levo a minha marmita com a alça sem precisar quebrar. E essas marmitas, dificilmente você compra as partes separadas. Você tem que comprar uma marmita inteira de novo. Então, a minha vizinha viu que eu fazia o porta-marmita e disse assim, quer dizer, viu que a minha marmita tinha roupinha e disse assim, onde é que você comprou? Aí eu disse bem assim, não se preocupe não, nem precisa comprar, que a minha lembrancinha do final do ano para você vai ser uma roupinha para sua marmita também. Aí, porque eu já ia fazer, como eu vi que ela se interessou na capinha da marmita, eu vou fazer para ela. Aí observe, se eu vendesse, se eu vendesse para cada pessoa que ela conhecesse que tem marmita, ela ia me indicar. Então, Exatamente. eu já entreguei para ela, já vou entregar para ela um presente que tenha relação com o que ela precisa, ou seja, você não vai precisar desembolsar valor nenhum, eu vou fazer para você. E ela, se eu vendesse, gente, se eu vendesse marmita, a quantidade de pessoas que ela conhece que tem marmita, ela ia mostrar o dela, porque a pessoa que recebe um presente fica ali devendo para sempre. Fica com a sensação de eu preciso ajudar ela a vender, eu vou divulgar o trabalho dela. Então, seja estratégica. Exatamente. Eu chamo isso de presente com intenção. Porque Sim, o que, que acontece? Você tem uma vizinha que trabalha numa empresa e ela leva marmita todos os dias. Já pensou presentear ela com um produto desse? Quando ela chegar lá no refeitório da empresa e mostrar, todas as amigas dela vai querer. E sim. aí ela divulga o seu trabalho. E é dessa forma que a gente alcança, porque quando eu vendia as peças escolares, né? Porque quando eu comecei o meu negócio, eu trabalhei durante 6 anos vendendo peças para professoras. E eu comecei o meu negócio exatamente assim. Uma amiga que eu fiz o primeiro jaleco, que foi trabalhar, e de lá ela me voltou com 6 encomendas, e dali não parou mais. Então, o que, que eu fazia? Como foi ela que me trouxe as primeiras 6 encomendas, eu arrumei já um monte de amiga que era professora. Então, eu fazia coleção nova, eu mandava uma para cada. Eu fazia uma peça, gente, chovia encomenda. Porque elas faziam, como a Tuca disse, elas tinham prazer de indicar. Porque o produto é bom, elas amaram e elas ganharam. Então, uma propaganda garantida. Sim, Até porque a pessoa vai falar bem desse produto. Às vai. vezes a cliente que compra, ela é mais discreta, né? Ela tem aquela coisa, ah, eu não quero que todo mundo compre igual. Agora, a pessoa que ganhou, gente, ela quer te agradecer, a reciprocidade. É isso Então, a mesmo. gente tem que fazer isso. É isso mesmo. Tudo certo aí? Só mandar um beijo pra Fê da minha tigela que chegou aqui. Beijo, Fê. Ah, dona Fernanda, um beijo para você, mulher. Eu tô me sentindo perdida aqui sem ver os comentários, gente. Mas eu tô lendo, Eu Aninha. adoro ficar. Deixa eu só interagir aqui com a Mira. A Mira trouxe uma ideia sensacional, que é oferecer para quem é motorista aquele protetor de cinto de segurança fofinho, porque o cinto ele vai sujando as roupas. Gente, anotem as ideias, vocês são sensacionais. E você vê como que a gente começa a pensar, e aí uma coisa vai levando a outra, e aí a Sim. gente começa a olhar, e onde a gente olha, a gente começa a ter ideias. Porque é exatamente isso. É focar naquilo que você vai trabalhar, para ter um direcionamento. Fica muito mais fácil quando eu tenho esse objetivo. É muito mais difícil trabalhar quando as coisas são soltas. Ah, Olha, eu vou ver, eu vou divulgar. esse organizador que eu mostrei, eu ofereci para botar o talher e a escova de dente, a pasta de dente. Na verdade, ele quem criou foi a minha aluna Neia. E ela
vende muito no ateliê dela. Desse jeito, assim. Para os dois, né? Ele duplo. Aham. Aí aqui na live, já teve gente que... uma cliente pediu um organizador que coubesse 2 celulares. Aí ela já disse, opa, vou oferecer isso para ela. Teve outra que disse que vai levar pincéis de maquiagem e maquiagem de um lado e absorvente do outro. Veja só, a mente criativa ela vai trazendo tantas soluções para uma mesma peça, para um mesmo produto, e isso é muito maravilhoso. Exatamente. Porque o que a gente tem que pensar é que o nosso trabalho, ele é diário. É. O que você fez, e ele não pode ser um trabalho que é feito uma vez só, é repetição. Eu vou repetir, a venda, ela é a repetição de formas diferentes. Então, eu vou divulgar o meu produto, eu posso ter só um produto, mas eu vou divulgar ele de formas diferentes, de utilizações diferentes. Quantas possibilidades a gente não tem com um produto? Se eu faço uma necessaire, eu posso divulgar essa necessaire como porta-maquiagem, como farmacinha, como, de repente, uma necessaire organizadora, como um item essencial para você levar para o trabalho, como estojo. Existem inúmeras possibilidades. Então, uma única peça, essa semana eu vou dar ideia para o meu cliente usando essa peça como organizador de viagem. Semana que vem eu vou usar a mesma peça e vou divulgar como farmacinha. A mesma peça eu vou divulgar para outro fim. E assim eu vou crescendo e eu começo a ter ideias que às vezes você nem sabia que tinha. E aí você fala, nossa, é por quê? Porque a gente começa a colocar para fora. Sim. Eu costumo dizer para as minhas meninas que a gente tem uma pessoa de uns 400 quilos aqui dentro. Que a gente só vai dando comida para ela, entendeu? E ela, coitada, não consegue nem levantar mais, porque é tanta comida que a gente soca nela que ela não consegue soltar isso. Então, para de ficar guardando e começa a soltar. Isso. Pegou uma ideia, poxa, nessa live clareou uma coisa na minha mente? Não pense em mais nada. Pensa na ideia que você teve e vai seguir essa ideia. O problema é que a gente começa a ter tantas ideias boas que a gente começa a ficar aquela pessoa colecionadora de ideias. Não, essa é tão boa que eu vou guardar ela para usar outro dia. E a gente nunca usa. É igual aquela anota, roupa e quando não perfeita. anota, aí é que não dá, que não vai lembrar mesmo. Não, e eu costumo dizer para as minhas meninas o seguinte: não anota o que eu tô falando, anota a ideia que você teve em cima do que eu falei. Isso. Porque dessa forma você vai lembrar. Agora, quando você anota o que eu tô falando, você vai se perder. Você vai falar, mas ela falou isso aqui por quê? Eu não vou lembrar. Agora, se eu começar a anotar com a ideia que eu tive, aí eu vou lembrar certinho. Isso mesmo. Então, são passos que a gente vai seguindo. Olha a ideia da Gi, Aninha. A Gi disse que vai fazer, acredito que seja essa peça daqui, para o esposo dela levar no trabalho. E ela disse que todo mundo que trabalha com ele vai amar. Olha só a possibilidade. Esse é um presente intencional, né? De você, mesmo que seja esposo. Onde é e como é que eu faço para que o meu produto saia do meu ateliê e chegue até os olhares de outras pessoas? Tem uma pastinha de documentos que eu uso. Amor, pegue lá pra mim, por favor. Rapidão. Tem uma pastinha que eu uso, que eu guardo os meus exames, os meus documentos. Tá lá embaixo. A minha. Eu guardo tudo. Cada vez que eu vou no médico, que eu vou numa clínica, que eu vou fazer um exame, num consultório, na urgência, eu levo a minha pastinha, Aninha. E todos os meus exames, a marcação, resultado, guia dos exames, tá tudo nela, tudo arrumadinho. Eu sento em um local que tenha muita gente por perto e eu abro no meu colo e toda vez eu começo a arrumar essa pasta. No carro eu bagunço, quando eu chego lá eu arrumo. E é desse jeito. Aninha, você precisa ver a quantidade de pessoas olhando, porque a maioria delas ou é num saco, que vem no saco de alguma compra que fez, vai tudo ali dentro, ou no resultado de exame de raio-x, coloca os exames dentro. Que não tem mais nem alça, de tão Não tem pesado alça. que tá. Isso. Ou dentro da bolsa, tudo perdido, socado lá dentro. Aí, quando eu abro esse organizador e a pessoa vê que eu vou pegando a senha com a requisição e colocando num saquinho, aí eu pego o exame, porque eu bagunço todas as vezes. E eu fico analisando como... Ainda uso o colo do vizinho. Fala, desculpa aqui, você segura aqui pra mim rapidinho, entendeu? Aí, quando eu vou arrumando,
eu sempre vem pessoas olhando. Que se eu fizesse por encomenda, cada vez que eu vou no médico, cada vez que eu vou. E eu poderia ir nos locais sem nem ter marcação de nada. Eu poderia ir na Unimed só para abrir minha pastinha, na Pivida para abrir minha Exatamente. pastinha. Eu poderia ir. Vai. Ó, Imagine você chegando na área de gestante, uma pasta dessa, porque a sim. gestante tem que ter todos os exames em mãos. Sim, sim. Eu fiz já dessa para gestante. Eu fiz até um trailerzinho lá no canal. A pastinha da gestante é uma dessa, do mesmo jeitinho, só que com uma gravidinha aqui na frente. Ó, a minha, como eu não quis trabalhar com estampa, porque cada look que eu vou tem que combinar com a pastinha, então eu fiz jeans com caramelo, que geralmente combina com tudo. Ó, aí aqui já tá bagunçado, porque eu vou pra médica amanhã, aí eu vou Ela vai pra médica nada, ela tá querendo vender pra gente. Vocês já entenderam que ela nem já falou a faço. estratégia, né? Eu só indico para minhas alunas. Ó, essa daqui, de um lado tem os meus documentos. Resultado aqui, quando é do bebê, coloca aquele livrinho de caderneta de vacina. No meu caso, eu coloco o resultado que é tamanho A5, que é menorzinho. E algumas cadernetas e coisas que são maiores do que os bolsinhos daqui. Esse espaço daqui é para aqueles exames que são maiores, tá? Que é tamanho A4. Então, aqui cabe esses exames que são maiores e aqui tem todos os separadinhos, assim, ó. Resultado, requisição, os meus documentos pessoais estão aqui. Então, eu vou arrumando para que as pessoas possam ver mesmo o que eu tô fazendo. E assim, vale para gestante, vale para bebê. Aqui em casa, a minha mãe vai aprender no ano que vem falar francês. Porque eu disse para ela que ela tem que exercitar a mente, aprender um idioma, alguma coisa assim para o cérebro continuar funcionando, né? Como a minha sogra tem Alzheimer e os médicos falaram pra gente o que é que causa, então quanto mais eu colocar ela para raciocinar, ela trabalha aqui comigo. Quanto mais eu colocar ela para raciocinar, mais diminui essa possibilidade, né? Então, Uhum. eu fiz um para ela com os tons da França, com a Torre Eiffel. Então, o organizador dos documentos da minha mãe, quando ela vai no médico, ela leva sem o zíper. Ela é só sem o zíper. No meu, porque eu preferi com o zíper, tá? Tem as duas aulas lá no casulo. Quando ela leva, Ninha, ela disse que quantos cartões ela levasse, se eu fizesse encomenda, ela vendia. Dava meus cartões assim, porque as pessoas perguntam, param, Eu ia falar perguntam. isso. Já aproveita e já deixa um espacinho aí para você colocar Pra os seus botar os cartões, quem for fazer. Por quê? Porque é a forma de você divulgar. Ah, não. Não, aqui, ó. Quer uma para você? Você viu como é prática? Já mostra, já Isso. fala. Com certeza a pessoa entra em A contato. primeira É a pergunta gente que fazem é: aproveitar. onde que você compra? Onde que você conseguiu um desse? Aí eu Existem fazia assim, quando eu tantas vendia, né? possibilidades. Eu fazia, rapaz, isso aqui é maravilhoso. Olha só o que eu guardo aqui. Antes de eu falar que era eu que fazia, eu falava os benefícios dele. Isso aqui é muito maravilhoso. Eu falava num tom mais alto que as pessoas conseguissem ouvir também. Não baixinho para quem tá do lado, né? Olha só, aqui eu guardo isso, isso, isso. Quem pensou nisso foi sensacional. E eu que faço. Aí eu dou meu... E modesta! As meninas estão dizendo: Meu Deus, eu preciso muito disso, eu quero para mim. Não, eu fiquei. Ela levou o negócio para outro nível, gente. Agora, quando a gente for no médico, que chegar lá com os nossos exames, tudo no envelope do laboratório, todo mundo vai lembrar dela, entendeu? Mas isso também faz parte de você conseguir persuadir o cliente sem oferecer goela abaixo, né, Aninha? Não. É o que eu falo, a gente precisa aprender a vender sem vender. Existe formas que a gente vai fazendo, só que isso tem que estar no seu dia a dia. Não é uma coisa que você vai fazer só com aquela intenção. Não, você tem que fazer isso de diversas formas. Conforme você for trazendo isso para o seu dia a dia, aquilo se torna comum. É o que eu falo para as meninas, que a gente tem, né? Hoje em dia, o negócio está bem mais diferente, mas a gente tem uma certa restrição, ainda tem pessoas que têm uma certa restrição de dizer o que faz. Sim. A sua vizinha, ela não sabe o que você faz. Aí, de repente, ela te descobre. Aí ela vai perguntar para você porque ela admirou aquilo que você faz. Isso. Aí ela vai falar, nossa, você é artesã? Aí você às vezes fala assim, não,
Não, eu tô aprendendo. Eu tô fazendo. Não, mulher, eu sou artesã. Você viu que trabalho bonito? Mulher, eu não vi você me seguindo ainda, não. Você tá me seguindo? Você viu lá? Inclusive, quando eu fiz aquela necessaire que eu postei sábado, aquela necessaire rosa, eu lembrei de você, eu ia até te marcar, mas como eu não sabia se você me seguia, eu ia até mandar pra você ver. Mas, ó, é a sua cara. Começa, mesmo que você esteja com vergonha, porque a vergonha ela é natural. A gente não sabe o que esperar, né, do que a pessoa É vai uma dizer. proteção da gente, uma proteção Só que contra o julgamento. Exatamente. Só que automaticamente, quando eu abaixo o meu tom e eu me sinto constrangida, a pessoa desvaloriza tudo ali. Então você não consegue um posicionamento. E isso aqui é o seu trabalho. E o que você não consegue fazer é porque você ainda não sabe. Não é porque você é incapaz. Não, porque você ainda não aprendeu. Então eu preciso ter formas de falar, de divulgar, de apresentar o meu produto, sempre aprendendo o melhor com o que eu tenho aqui. Eu sempre falo para as minhas meninas, Tuca, que a maior parte do nosso tempo ele tem que ser voltado para a produção. Só que durante o nosso dia, a gente tem que separar pelo menos uma hora para que a gente possa estudar, para que a gente possa gerenciar o nosso negócio, para que isso seja, de fato, um pilar que te traga segurança. Se eu não sinto que eu tenho negócio, eu não consigo divulgar. Eu não consigo passar essa credibilidade para as pessoas, porque nem eu acredito que eu tenho. A minha precificação ela é baseada sempre no outro, nunca fui eu que fiz. Eu não tenho segurança para isso. Você precisa tirar esse tempo para estudar. Quando você começa a estudar, você percebe que essa didática de falar sobre a pasta num ambiente onde tem várias pessoas começa a ficar fácil. Mas não é porque a Tuca é uma vendedora nata, é porque ela tem segurança naquilo que ela faz. Ela tem orgulho de mostrar que aquele produto foi ela que fez. Sim. E ela sabe o quanto esse produto vai organizar a vida da outra pessoa. Então, são esses detalhes que a gente busca. Hoje, quando eu fui fazer exame de lâmina, Aninha, teve um aluno aqui que colocou, você nem me ofereceu e eu já quero. Hoje, eu fui fazer exame de lâmina, sentei, eu fui com meu esposo, eu sentei separado dele e pedi para ele trazer a pasta para mim. Aí ele trouxe a pasta para mim. Eu disse, amor, a pasta porta-documentos, porta-exames, tá aí com você? Aí ele disse, tá. Aí pegou tudo e saiu. Tipo assim, amor, a pasta porta-documentos com 3 divisórias, 2 bolsos laterais. Aí ele trouxe. Quando eu chamei ele onde ele estava, as pessoas já ouviram do que eu estava falando. Então eu não fiquei como uma louca que eu tô gritando sozinha, tá entendendo? Aí, quando o rapaz da senha me chamou, aí ele disse: eu quero a requisição para poder lhe passar a senha. Aí eu abri. Olha, peraí, viu? Deixa eu procurar. Aqui tá não sei o quê, aqui tá não sei o quê, aqui tá não sei o quê. Ah, achei, tá aqui. Peguei, entreguei. Aí ele disse assim: nossa, esse negócio é muito top. Aí eu disse: rapaz, nunca mais eu precisei vir. Aí, como eu falei, nem com os meus exames dentro do raio-x, nem com sacolinha no supermercado, nem coloquei tudo na bolsa, porque a gente sempre perde, não é? Aí ele fez: parece que a gente tinha combinado, mas nem era. A gente sempre perde. Ele disse: aqui o que mais demora é a pessoa que é chamada, mas vai procurar na bolsa, não encontra a requisição. Eu disse, isso acabou para mim. Depois dessa pastinha, não sei o que ele fez. Deixa o seu cartão. Que aí eu disse, mas eu não faço, não. Ele fez, e como é que as pessoas podem encontrar? Porque o atendente queria ser o meu divulgador. Porque entendeu a solução que isso traz, tá entendendo, Aninha? A pessoa que não ia ganhar nada por isso, ia estar o meu cartãozinho lá, porque quando ele visse que tinha alguém. Se eu trabalhasse com encomenda, aquele cara iria ser um cara que ia valorizar o meu trabalho divulgando. Olha só. E oportunidades que muitas vezes a gente perde por simplesmente não trazer. A melhor influenciadora do seu produto é você mesma. Sim. Quando você, eu não aceito você fazer uma peça e não ter uma peça para usar. Aquele é o seu produto estrela, porque lá dentro da escola a gente classifica os produtos. A gente tem o produto estrela, produto abacaxi, produto mina de ouro e o produto de alto risco. Então, cada produto a gente tem uma classificação. Os produtos que eu escolhi para ser os meus produtos estrela, eu sei dos benefícios daquele produto e qual que é a intenção de divulgação ali.
eu vou trabalhar com aquele produto. Os meus produtos mina de ouro, eu preciso, pelo menos os produtos estrela e mina de ouro, eu preciso divulgar utilizando esses produtos. Sim. Para que os meus clientes, eles possam sentir. Agora, muitas vezes você nem sabe para que serve o seu produto, você não sabe a utilização, você não sabe como que a pessoa, uma dificuldade. De repente, você usando, você vai saber que aquele zíper não está bem colocado. Aquela forma não está funcional. Sim. E uma cliente que comprou, que não voltou, foi exatamente por isso. Mas ela não te falou nada, e aí como você também não testou, e ficou por isso mesmo. Então, tenha esse produto, mostre, fale, vá nos lugares, tenha orgulho de falar que é você que faz. Não com aquela restrição tímida. Não, fala. Realmente é bom. Olha como muda. E tudo isso vai trazendo pessoas novas para você, vai trazendo credibilidade. Às vezes você está sem venda, aparece do nada porque foi uma pessoa que indicou, porque viu um produto seu. Aninha, eu viajei agora para Beto Carreiro com os meus filhos e eu levei uma necessaire que uma professora, que é minha professora e é minha aluna lá do Casulo, a Eliana Cândido, que tá aqui na live, me deu de presente. Então, essa necessaire que ela levou para mim, ela abre e a gente consegue pegar e a minha maquiagem foi toda aqui dentro. Não usei dia nenhum. Mas eu levei, porque vai que precisa usar, né? Eu tenho dificuldade de usar maquiagem. Aí, coloquei toda a minha maquiagem aqui dentro. Quando eu coloquei em cima da mesa, esse fecho eu achei sensacional. O fato dele facilitar, ele é um pouquinho diferente do fechinho que a gente usa, né? Quando a gente vai fazer um boca de lobo, a gente usa um arame. Esse fecho, ele é um fecho que ele fecha aqui, ó. É um pouquinho diferente. Gente, é mais grosso também. Ele é mais grosso. E aí, quando é para fechar, é bem fácil de fechar. Eu amei isso aqui. E usando é que eu percebi o benefício que é conseguir fazer algo com ele. Se eu não compreendo o benefício que é o que eu estou usando, a própria cliente não vai saber que isso aqui é caro, qual a vantagem que tem de usar, de fechar, de abrir, de levar. Não vai entender que isso aqui é pedacinhos unidos com pedacinhos para a gente conseguir fazer um trabalho bem artesanal, bem feito à mão, bem exclusivo. Se você não mostra, ela não sabe a diferença de um produto da China para um produto exclusivo assim. Exatamente. Pronto. Pode continuar, Aninha. Peraí, travou aí não, né? Não. É que deu uma tela preta aqui, eu achei que tinha travado. Decoração de casa. Excelente oportunidade para venda de final de ano. Todo mundo adora decorar a casa. Então, você que faz o kit que a Tuca mostrou, já é uma excelente oportunidade. Dá para fazer com tema natalino, dá para fazer com tema de Réveillon, dá para fazer aqueles voltado para uma apresentação diferente. Todo mundo quer a sua casa de forma diferente no final do ano. Sim. Se você nunca trocou a sua cortina, nunca pintou a casa, é no final do ano que a gente decide fazer isso. Então, decoração de casa, se você começar a trazer itens, e não precisa necessariamente ser no tema, porque às vezes eu sinto uma restrição das meninas de comprarem tecidos, estampas e tudo mais. Não precisa. Remetem à cor. O dourado é sempre em alta, o verde é sempre em alta, vermelho. Então, traga essas cores e comece a trazer a proposta. Porque decoração de casa é uma coisa que nunca sai de moda. E ela adora comprar e poder utilizar em outras épocas. Porque às vezes você traz um tema muito central ali de, por exemplo, Papai Noel. E aí depois ela só Natal. Ela só vai usar em dezembro do ano que vem. E aí o ano que vem ela quer outro. Ela já não vai querer o mesmo. Sim. Então, se você fizer, de repente, nas cores, ela consegue utilizar. Traga essas ideias, porque com certeza também é um ponto que vai trazer venda para você. E só focando nele, você consegue trabalhar bastante tema aí nesse assunto. Outro item de oportunidade que às vezes a gente não pensa é oferecer presentes, mimos, para donas de salão de beleza. Não sei se vocês são assim, mas a manicure sempre presenteia a cliente dela. Sim. A cabeleireira sempre presenteia aquela cliente que foi fiel o ano inteiro.
E Sim. elas sempre querem presentes diferentes, né? Elas não querem só, porque geralmente no salão a gente já ganha os mimos, né? Que Já. é uma lixinha de unha, uma xuxinha de cabelo. Então, no final do ano, ela quer uma proposta mais pessoal. Até porque você pode levar a ideia de presentear aquela cliente que paga mais com ela. Sim. Então, pode ter 3 níveis de presente. Um presente mais básico para todo mundo, né? Para aquela pessoa que está lá, só faz uma escova. Um outro presente para aquela cliente que faz um ticket mais ou menos. E o presente top, que é para cima de tantos reais. E Isso. aí você já aproveita e fala para ela, ó, isso aqui é legal, que vai até divulgar o seu salão. Porque conforme você for mostrando as lembrancinhas, é lógico que a cliente vai querer essa daqui. Então ela vai querer gastar mais com você. E aí você já joga esse marketing nela, porque você com certeza vai trazer uma ideia para ela e é uma excelente. Quantos salões não tem aí no seu arredor? Exato. Aqui é um Perfeito. monte. E a gente não tem muitas opções. Elas buscam sempre as mesmas coisas, mas você pode trazer um presente personalizado para ela. Olha, a O Silvia faz nosso. isso e ela faz touca de cetim com xuxinha para esses salões. Olha que legal. E esse ano foi uma explosão, né? Os modeladores de fazer cacho, né? A touca de cetim. Sim. Excelente opção. Deixa eu ver. Presentes de última hora. Quer trabalhar sempre com aquela cliente urgente que nunca lembra de nada? Tem aí um pequeno estoque de peças só para você atender os clientes de última hora. Alguma coisa aí, Tuca? Tá mandando um beijo. Beijo, Keka. Linda. Ô, Ana Aninha. Queca, eu nem vejo. Ó, eu conheço poucas marqueteiras, influenciadoras, que assim, ó, eu entrar nos stories dela, eu já saio no link do Mercado Livre, eu já saio no link, entendeu? É assim, de sabão, de amaciante até o queijo brie, entendeu? É assim. Se ela vendesse tudo isso, se ganhasse em cima disso, tava feito. Porque pensa. Aí quando eu vejo muita coisa, eu já vou assim, ó, no dedinho lá pulando os stories dela. Ô, Aninha, sobre essa questão dessas empresas que presenteiam as pessoas, os clientes, né? Tem também o pessoal que faz massagem, drenagem, que são aqueles centros de estética, de spa, que no final do ano, eu percebo porque no final do ano, geralmente eles querem dar um agrado para as pessoas que Uhum. passaram o ano inteiro lá recebendo. E geralmente são itens de autocuidado, para continuar o cuidado em casa. Então, não são itens que vocês precisam estar fazendo muito caros, porque não compram. Eles não compram. Já vendi muito para salão porta-alicate de unha com a logo do salão. Sabe o que eu Uhum. vendi muito para o salão? Aqueles porta-celular, carregador de celular, que você coloca o celular e carrega na tomada. Porque lá mesmo elas ficam sem ter onde colocar. Tem tomada, mas o celular fica no chão. Então ela Exato. percebeu essa necessidade da cliente, perguntou se eu fazia. E o primeiro que eu fiz foi para um salão, com no bolsinho de frente a logo do salão sublimada. E aí cada pessoa recebeu o mesmo. Todas as clientes receberam. Então, todos os locais que as clientes iam para carregar o celular, e dentro desse carregador ficava, dentro desse suporte, ficava o carregador. Então, a pessoa já levava dentro da bolsa o carregador ali nesse suporte. Eu colocava aquele loja de cortina e o salão mesmo, as meninas do salão diziam, em cada lugar que elas vão, elas divulgam o meu salão porque minha logo tá lá. A logo no Exatamente. bolsinho, Aninha. Exatamente. E aí, a concorrente dela que vê, vai falar: não, eu também quero para minha cliente. Foi lá que fez. Gente, vocês não têm noção. Concorrente, ela fica printando as telas lá. Na hora que ela tá Sim. mostrando, ela fica printando as telas. Não Isso vai é achando que é instagramável, inocente, viu? não. Isso é Oi? instagramável. Esses presentes são instagramáveis. A cliente vai mostrar, vai usar, vai fotografar. Aí vai marcar o salão vai repostar. Aí a pessoa que faz cílios vai querer. A pessoa que faz sobrancelha vai querer. Porque tem vários profissionais que atuam em locais pequenininhos que querem presentear as clientes. Aí tem a moça dos cílios, tem a moça da limpeza de pele, tem a moça que faz sobrancelha. E você pode mostrar, ter um exemplar do salão seu para ir, ó. Olha só, olha que ideia legal. Gostaria de A, encomendar para o final do ano? a moça que, a minha fisioterapeuta do Pilates, ela presenteia a gente em todas as datas.
Hoje em dia tem muito personal que também Sim, presenteia os alunos. Então, de repente, uma excelente. mochilinha que você faça é um presente super legal e bacana. Por quê? Porque personal, ele tem um ticket um pouquinho maior. Então, quem paga um personal, ele tem uma condiçãozinha melhor. E Uma aí, o que garrafa, acontece? porta-garrafa Também não d'água, né, vai dar. Nina? Ele não vai dar um presente, qualquer presente. Ele também vai pensar num presente personalizado. Então, são ideias que a gente vai ampliando e tem muita coisa aí pra gente cavar dentro desse mato. E a gente fica sempre, eu vou vender só. Não, gente, tem muitas possibilidades. E é no final do ano que eles vão entregar. Passou o final do ano, eles, assim, parece que o final do ano foi feito para receber o 10º e comprar presente. É no final do ano, gente. Vocês estão com ouro na Exatamente. mão, um ouro na mão. Psicóloga, terapeuta, terapeuta ocupacional. Não sei se TO, que cuida de autista é terapeuta ocupacional, Aninha, é o nome? Então, eu já vou entrar no nosso 10º item, que é exatamente esse. Eu fiquei sem nome para dar, então eu coloquei presente gratidão. Ok. Por quê? Porque geralmente é isso. É alguém que te acompanhou no momento que geralmente não foi fácil. Uhum. Então, um médico, um fisioterapeuta, um psicólogo, inúmeras ações. Vai saber se você passou ou alguém que você conhece passou num processo que aquela pessoa ajudou ela naquele momento. E até esse nome é legal para você, não é necessariamente um médico, mas uma pessoa que foi muito importante para ela dentro daquele ano. Às vezes, a moça que limpa o local onde ela trabalha, mas que num dia que ela não estava bem, essa moça deu um conselho para ela que, assim, foi especial o jeito que ela foi tratada. Então, esse é um presente de gratidão. Não tem. Eu nem tenho contato com ela, mas naquele dia ela foi pontual comigo e ela trouxe, assim, um alívio para minha alma. Então, essa pessoa queria esse presente de gratidão. Só que essa ideia você tem que dar, porque às vezes a pessoa tá pensando em todo mundo que você falou aqui. Mas, e pode ter certeza que aqui na live, quando a gente tá falando, vocês estão pensando nessa pessoa também. Isso. Então, automaticamente, você passou num processo difícil, seu filho passou, alguém te acolheu. Esse era um presente que eu gostaria de dar, um presente de gratidão. Traga essa ideia para o seu cliente e traga o modelo que você vai trazer. De repente, uma peça simples, mas que tem um valor sentimental agregado muito grande, que por si só vai vender. E pode ser até uma coleção, né? Presente e gratidão ser uma Sim, coleção. E a pessoa sim. vai escolher. E você tanto pode oferecer para quem vai dar de presente para o profissional, quanto para o profissional que vai presentear as pessoas que passaram o ano inteiro sendo atendida por ele. Observe. Exatamente. Todo mundo é seu cliente, querido. É só a forma de olhar. Aonde você vê, tem cliente, né? Ana, mas eu não sei onde. Gente, começa. Não espere a perfeição da coisa acontecer. Quando eu tiver o cenário perfeito, quando eu tiver o celular perfeito, quando eu tiver a ideia perfeita, nada disso vai acontecer. Faça Verdade. o melhor que você tem hoje. Olha o presente que vocês já receberam hoje, né? Só de ter acordado, poder, né? Nesse momento que a gente está respirando e não está nem fazendo esforço, tem pessoas chorando num leito de hospital porque não conseguem respirar. Sim. Só disso a gente já é grato por estar aqui. Então, a gente não sabe. Então, fica pensando, olhando, analisando. Não, vamos colocar isso para fora. Coloca ação, é o que vai fazer. Capricho, criatividade, peças lindas, você já tem. Agora, vamos trabalhar, né? Para poder ganhar dinheiro, mulher. Quero ver vocês tudo aí postando foto, final do ano, resort, hotel chique, né? Todo mundo aí de perna pro ar. Trabalhei, eu costumo falar para as meninas, né? Trabalhar sem desculpa para descansar sem culpa. Quero ver todo Olha, mundo lá com a frasezinha. teve uma aluna que perguntou para mim se eu tinha uma pessoa que me ajudava em casa, né? Para poder cuidar, para eu conseguir trabalhar. Ela perguntou como é que você dá conta? Eu disse, trabalhando, recebendo para poder pagar quem pode fazer isso. Aí ela disse, a minha meta de vida agora vai ser eu poder trabalhar para conseguir ganhar o suficiente para poder ter alguém que possa me ajudar, uma diarista que vem uma vez a cada 15 dias ou 2 vezes no mês. Ou deu a mesma coisa, né? Ou uma vez por semana. Aí ela mandou mensagem para mim semana passada. Eu só vi agora que eu tava viajando. Aí ela disse assim, Tuquinha,
Comecei a vender milhão. Vendi que não acabava mais. Eu disse, por quê? Ela fez, criei aquilo como meta. É a primeira vez que eu tenho uma diarista na minha casa. Gente, olha o que é a meta da pessoa. Parabéns. Minha filha, e Viajar pro resort. depois que provou, não quer saber mais. Vai vender, entendeu? Vai vender. Por quê? Porque a gente precisa ter um combustível para poder ligar esse carro e fazer ele trabalhar. Verdade. Seja ele um objetivo seu, algo pessoal, pagar uma escola para o seu filho ano que vem, mudar a realidade da sua família. E tem tantas possibilidades, mas a gente precisa ter esse combustível. E parar de aceitar né? A gente tem que ser grato, mas a gente não pode ser conformada. A realidade que você tem hoje, você merece muito mais. Então, o que eu posso fazer para conseguir isso? Tá, depende de mim o quê? É isso aqui? Então, vamos lá. É isso. Tem mais tópicos, Aninha? Zeramos aqui os tópicos. Aí, só se tiver dúvidas, manda aí pra gente. Teve uma parte da live que elas falaram que elas não conseguem desbloquear essa questão das vendas. Aí eu queria te convidar, Aninha, para a gente trazer em um outro momento uma live só sobre isso. Porque, como essa live tem um tema específico para a gente tratar, a gente abordou mais superficial e a gente não entrou muito nessa questão de como desbloquear a vergonha para conseguir vender e alcançar os objetivos. Mas depois eu volto com a Aninha e a gente traz esse tema de forma mais aprofundada, porque eu sei que é uma dúvida. Quando vocês estavam respondendo, eu vi que muita gente colocou que não vende porque tem vergonha de oferecer. Então, talvez esse seja um tema interessante para vocês conseguirem aprender, aplicar e ir transformando 1% de cada dia. Bora? Vamos? Beleza. Eu Só percebi marcar. que isso ficou, assim, de forma mais superficial, a gente não mergulhou, mas também não dava para mergulhar, porque senão a gente não consegue. Vai abrindo muitas caixinhas e a gente não consegue fechar, né? Mas assim, é legal elas começarem a ter essa intenção. Isso é muito bacana, descobrir esse interesse. Porque a gente, quando começa no artesanato, a gente tem uma porta de entrada muito pequena. E a grande maioria de nós começamos assim, através de uma peça, e vai fazendo uma coisa mais discreta. Só que aí a gente começa a olhar e ver possibilidades. E aí a gente chega no nível que a gente não sabe para onde ir. Porque aquilo tem dimensões muito grandes. Você pode, sim. Você já pensou que você pode até empregar uma pessoa aí, junto com você, de repente mudar a sua realidade, porque é um dom que Deus te deu e que muitas pessoas não têm. É verdade. Aí, às vezes, a gente menospreza isso, porque fala assim, qualquer pessoa pode fazer, olhando no YouTube. Tenta ensinar uma pessoa que não tem habilidade nenhuma a fazer uma peça simples como essa. Ela não faz. Porque um dom é seu. E esse dom, você pode prosperar através dele. Só que tem que ter dedicação. Assim como a gente precisa ter dedicação em tudo, na técnica que você faz, você também tem que ter um olhar diferenciado para o seu negócio. Administrar, gerenciar, saber o que fazer, onde postar, como divulgar. A gente pode trazer, e dentro desse tema, a gente pode falar de possibilidades que você consegue. Porque a vergonha, ela tem solução. Eu posso vender sem aparecer nada e colocar um tráfego pago para rodar e ele vai fazer isso para mim e eu vou ter venda todos os dias. Tem possibilidades. A gente só precisa aprender a fazer. Sim. E aí, gente, é só voar. Aninha, deixa eu só dar uns recadinhos aqui, se você quiser também dar alguns recadinhos, tá? Esse tema, gente, como vencer a vergonha, prometo que um pouquinho mais pra frente a gente traz. Eu vou alinhar a agenda da Aninha com a minha agenda pra gente trazer essa live, tá bom? Pra vocês. Elas se empolgarão. Muitão. Aqui nos comentários. Outro tema, amores, que eu quero trazer para vocês e avisar é que essa balada de sexta vai ser gravada. A gente vai fazer uma aula gravadinha, botar no canal, para quem não é do Casulo poder ir lá e assistir e aproveitar a sexta-feira para poder fazer o passo a passo, porque vocês fazem no final de semana, aprendem na sexta e fazem no final de semana. Então, eu vou fazer essa gravação. Quando eu disse que não ia ter balada, era porque a gente ia estar ao vivo fazendo o lançamento de coleção, ensinando como fazer coleção. Então, vocês que são do gratuito, que assistiram essa aula gratuita, que vão assistir a balada gratuita, sexta-feira, às 20 horas, vai ter passo a passo, mas vai ser gravadinho. Vai estar lá no canal para vocês, tá bom? E eu vou comunicando isso nos stories. Quem é do Casulo, gente,
Amanhã tem mentoria, a gente vai ensinar como lançar uma coleção, a parte estratégica disso. Sexta-feira vai ser a parte prática disso no horário da balada. E segunda-feira da próxima semana, às 9, vai ser estratégias de vendas em coleção, com coleção. Vai complementar um pouquinho dessa que a gente começou hoje, porque vocês vão poder ter coleções. Eu adorei essa ideia do presente e gratidão. Já vou incluir a Aninha nas coleções. Quando eu trouxe para vocês esses aqui, é porque eu estou preparando nomes. Eu pedi até para o chat GPT me ajudar com nomes de coleções para trazer ideias para vocês de nome de coleção, né? Para a parte de cozinha. A gente está aqui com o material todo de cru. Toalha crua, toalha de lavabo, apoio de pia para quando enche o escorregador colocar tudo sem tinta, tudo cru. Aí eu fui pesquisar e tinha lá coleção natural. Então, eu vou trazer uma coleção de decoração para casa só no natural, para mostrar para vocês possibilidades. Então, vai ter a parte estratégica amanhã à noite, às 20 horas. Sexta-feira, às 20 horas, vai ter a parte prática. E segunda, já anotem aí, 9 da manhã, que para todo mundo ficar ao vivo aqui no Instagram, a gente vai fazer o debriefing da ação, trazer os pontos principais, o que precisa melhorar, o que foi muito bom, o que deu certo, o que não deu, do jeito que a gente faz depois de cada ação, e a gente vai trazer para vocês as estratégias de venda. Como você vai pegar essa coleção e colocar para que o seu cliente ele compre. Em várias situações que a gente começou na aula de hoje, dessas possibilidades todas, desses leques que a Aninha abriu pra gente. Tá bom? E sim, gente, quem é do Casulo e quem é seguidora, tem cupom de desconto na loja da Aninha, que elas estão perguntando se a gente tem parceria. Sim, 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 tá bom? Nós Temos. temos. Outra coisa também, Tuca, eu consegui aparecer um comentário para mim aqui, ó. E tá assim, ó, coloca o arroba da Aninha. Ó, se você clicar em cima do onde tá aparecendo aqui, ó, vender final do ano, Aninha, já vai aparecer do lado aqui. eu sou sua aeromoça. Vá falando que eu vou mostrando, vá. À direita. Aqui onde ela mostrou, tem. É só você clicar que vai aparecer aqui meu nome, aí você já segue aqui mesmo. E depois que acabar a live, convido todas vocês para estarem lá no meu perfil. A gente fala sobre venda, divulgação, vida, tudo que a gente pode fazer e tudo que a gente pode melhorar o nosso dia, tá lá. Eu tô todos os dias, tanto no perfil que eu tô fazendo aqui com a Tuca, quanto no perfil da loja, que eu, inclusive, né, já tô ficando de casa aqui, né, meninas? Já é a segunda vez que eu venho aqui, ó, já tá ficando assim, ó, aquela Adorei. coisa que daqui a pouco não desgruda mais. Adorei. E assim, Tuca, é um prazer sempre. Obrigada, eu fico muito meu feliz. amor. Eu tenho um carinho muito especial por você sabe disso. A hora que você me chamar, eu dou um jeitinho aqui. Pode ter certeza que a gente ajeita aqui e faz uma live gostosa. Olha, 2 horas. É tipo assim, né? Ana Paula Garcia, que 1 hora não é o suficiente. Então, é 2 horas. As meninas estão dizendo, tô seguindo a Aninha. É isso, ó, quero ver todo mundo lá, hein? É isso. Ah, e outra coisa, Tuca, eu fiz um PDF, como eu te mostrei lá, mas por conta dessa pane aí, o Canva não tá funcionando, não baixou, a internet tá um caos aqui hoje. Então eu vou fazer o seguinte, quem quiser, eu vou amanhã, se eu conseguir baixar esse arquivo, eu aviso nos stories, mando para você se você quiser, e aí eu disponibilizo para as meninas lá nos meus stories, tá bom? Perfeito. Que aí fica lá os 10 temas para as meninas ir fazendo rascunho aí. Ó, quem perguntou se a live vai ficar gravada? Sim, amores, a live vai ficar gravada. Vai ficar no meu perfil e no da Aninha. Eu fiz um Reels com uma capinha. Eu vou excluir esse, vou arquivar esse. E essa capinha vai ser o da live para vocês poderem voltar e assistir quantas vezes vocês quiserem. E depois, quando a Aninha fizer o PDF, ela passa para mim. Vocês podem pedir para ela ou pedir para mim que a gente disponibiliza para vocês. Tá bom? Perfeito. Obrigada, Aninha. Um beijo, meu amor. Jesus te abençoe grandemente. Amém. Pessoal, obrigada pela companhia, pela disposição de vocês de virem aqui aprender. É um prazer dedicar. Foram 2 horas que passou muito rápido. É muito bom poder saber que vocês poderiam estar fazendo muitas coisas e decidiram estar aqui, se aprimorando, porque é o primeiro passo para conseguir dar certo. Tá bom? Beijo, meus amores. Deus abençoe. Tchau.